nos campos de Francisco Beltrão, onde o sol nasce e traz calor ao coração. Gente simples, de alma generosa, povo que acolhe, gente virtuosa. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão é meta dele. Onde o amor não se escolhe, braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. Confirmando. Nas ruas Otários, tranquilas, com a força e a histórias a contar. Cada sorriso, um abraço, um lugar pra ficar. Entre amigos, sempre a celebrar nossa cidade, nosso lar, nosso altar. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe, braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. No entardecer, vejo a vida florescer. Nosso canto, nossa fé, um novo amanhecer. Na paz do teu ser, quero sempre viver. Francisco Beltrão, com você quero crescer. Povo que inspira, cidade que acolhe. Francisco Beltrão, onde o amor não se escolhe, braços abertos pra te receber. Cidade querida, jamais vou esquecer. Francisco Beltrão, cidade de inspiração. Seu povo querido, sempre no meu coração. De Beltrão, onde o futuro já chegou. Web Rádio Cidade, inovação que brilhou. 6 anos de conquistas em cada transmissão. Multiplataforma, nossa voz em toda direção. É mais que rádio, é revolução. Primeiro lugar no nosso coração. Nos aplicativos, um show de campeão. Primeiro lugar em Francisco Beltrão. Nosso som é o futuro, é o agora em cada lar. Web Rádio Cidade, sempre a liderar. Inovação na alma, nunca vamos parar. 6 anos no topo, sempre a avançar. Deixa o velho no passado, deixa o velho para trás. Web Rádio Cidade de Francisco Beltrão. É o futuro agora, e ainda vem muito mais. É mais que rádio, é revolução. Primeiro lugar no nosso coração. Nos aplicativos, um show de campeão. Primeiro lugar em Francisco Beltrão. Juntos celebramos cada vitória, cada vez. Web Rádio Cidade no alto como se fez. O futuro é brilhante, um caminho de luz. Com paixão e inovação, sempre em frente nos conduz. É mais que rádio, é revolução. Primeiro lugar no nosso coração. Nos aplicativos, um show de campeão. Primeiro lugar em Francisco Beltrão. Olá, eu sou Lucilene Gittler e está começando mais um
Elas, uma conversa e cia especial Namorados. E hoje tenho a honra de receber esse casal incrível aqui conosco, que são empresários e personal trainer. Que bacana! Sejam bem-vindos, Jalce e Aline. É um prazer tê-los aqui. Tudo bem com vocês? Tudo, graças a Tudo Deus. bem, tudo certo. Já quero agradecer o convite também, né, Silene, por nós estar aqui hoje, nesse lugar maravilhoso. Trocar algumas experiências aí com o pessoal e ajudar muito aí na relação a casamento, a várias coisas aí como a gente tem para participar. Isso mesmo, isso aí. Eu busquei nesse mês, então, trazer casais que trabalham junto. E vocês são empresários, têm uma academia, né? Para quem não sabe, eles têm a Academia Kairos em Marmeleiro, uma academia muito bem estruturada, me fugiu a palavra, uma estrutura excelente, com materiais, com aparelhos de grande qualidade, que eu acredito que isso é excelente, é de alto valor hoje para quem busca qualidade de vida, que é essencial, né, para os dias de hoje, ter uma atividade física, buscar viver de uma forma melhor. E vocês levam isso para as pessoas, isso é muito importante. Então, vocês, além de serem personal trainer, vocês são empresários. E vamos começar falando um pouco da história de vocês, né? Então, vamos começar pelo Jalce. Nascido em Marmeleiro, Jalce? Nascido em Pato Branco. Ah, nasceu em Pato Branco. 15 de fevereiro de 1983. Olha aí, ó. Na Policlínica, no Hospital São Lucas, né? Nasci lá. E tinha 1 ano de idade e fui para Marmeleiro. Ah, você já tinha 1 ano de idade. Sim, o meu pai era policial, né? Militar, né? E destacava, né? Em algumas cidades, até que nós fomos parar para Marmeleiro, né? Daí eu fui muito novo para a cidade de Marmeleiro. E lá fiquei até hoje. E vocês são em 3 irmãos? Somos 3 irmãos. Eu sou o mais novo, né? Tenho meu irmão Jair, né? O Jaimir. E eu que eu sou o mais novo, né? Tem um antes de mim, que morreu, ainda era recém-nascido, né? Na época, né? Mas a gente somos em 3 irmãos, né? 4. E o Jair, que é o mais velho, hoje também trabalha na academia, né? Sim. O Jair hoje, ele trabalha com luta, né? Com Muay Thai, né? Ele é grau preto, né? No Muay Thai, né? Dá aula, ama o que ele faz também, né? Dá muito bem, muito bom professor, né? Né? Então, assim, a gente trabalha com ele, já faz tempinho, já estamos com ele já lá, trabalhando conosco. E ele trabalha, assim, dá aula de luta faz muitos anos, né? Sim, ele sempre gostou, né, na verdade. Na verdade, sempre foi algo, um hobby, digamos hobby. assim. Exatamente. E aí, hoje, é como se fosse a profissão dele, né? Porque ele já tá aposentado. Isso aí, é que nem eu sempre falo, né? Isso tá dentro do DNA dele, né? Sim. Porque ele sempre gostou da arte marcial, ele começou na capoeira, treinou um pouco jiu-jitsu, mas e ele se encontrou bastante no Muay Thai, né? Então, assim, eu sempre falo, ele tem uma exigência muito alta, né? O sarrafo dele de exigências é muito alto, né? Exatamente. É bacana, todo mundo. Isso é muito bom, né? Isso, exatamente. Porque ele faz com excelência e ele quer que o aluno dele também Exato. seja um aluno de excelência. Exatamente. Eu treino, né, na academia Sim. de vocês, então eu tava essa semana, terça-feira eu tava lá treinando, e aí ele veio lá, a gente começou a conversar, e aí ele comentou comigo essas questões, né? Sim. E assim, um cara 10 também. E o teu irmão do meio? Isso, o Jaimir. O Jaimir foi prefeito, inclusive, em Marmeleiro, né? Isso, sim, o Jaimir, ele, depois de 23 anos, né, dentro da Polícia Militar, até fez um trabalho excelente, né, com o ProERD, né, que era aquele programa que tem até hoje, né? Sim. Que é a prevenção contra drogas e violência, né, com as crianças de 5º anos, né? Então, ele fez com muita maestria esse trabalho, né? Foi até hoje, tem um reconhecimento grande em todas as regiões que ele vai, todo mundo chama, o Gomes do ProERD. E ele sempre foi um cara muito carismático, né? Foi um cara sempre do bem. E assim, eu sempre falo, né? A gente vem de uma família que a gente preserva muitos valores, né? E sim, isso é um dos com valores. Certeza. Acho que até como eu tinha comentado, né? Eu perdi o meu pai muito cedo, né? Que era policial, foi assassinado num assalto de banco, ele foi atender uma ocorrência.
em 1986, né? Nossa, você tinha 3 anos? 3 anos, 3 anos. Meu Deus. Isso. E o meu pai sempre, quando ele morreu, eu lembro sempre, ele morreu com 4 cruzeiros na farda dele, da polícia, né? Mas ele ensinou sempre nós muito assim, que o que é nosso, o que é dos outros, né? Sim. Sempre ter honestidade, sempre ser pessoas educadas, respeitosas, né? Isso, a minha mãe, até agora está acompanhando nós lá, né? Ela pediu até o link e tal. Quero mandar um beijo, um abraço para ela também. Sempre ela nos deu essa graça de ser de uma educação séria, né? Uma educação que respeita, que tenta ser... eu sempre falo assim, a gente tem que... Alguns valores é inegociável, né? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, a gente sempre preserva isso dentro da nossa família. E até quando o Jaimir foi prefeito, também ele teve uma gestão muito bacana, né? Com muitas coisas boas que ele deixou, né? Sim. Para as pessoas. Então, assim, a gente tenta... Eu sempre falo assim, é a lei da semeadura, né? Exatamente. A gente deve semear coisas boas para colher coisas boas, né? Sim. Porque o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, né? Com certeza. O Jalce, assim, eu tenho um carinho muito grande por ele, porque num momento muito difícil da minha vida, inclusive nós conversávamos sobre isso na sexta-feira passada, ele estava junto comigo, com a minha família, trabalhou junto com meu pai. No velório do meu pai, eu lembro dele lá, assim, conversando, dando palavras de apoio, porque quando a gente perde alguém que a gente ama, não tem palavras que vão suprir, mas aquela pessoa ali do teu lado que vem, que te conforta, você nunca mais esquece, né? E, assim, quero te dizer que eu tenho um carinho muito grande por você, não só eu, minha família toda, porque eu lembro, nós temos muito essa lembrança de você estar lá. E assim, eu não sabia que você era amigo do meu pai, que vocês tinham trabalhado juntos, sabe? Sim. Eu fiquei sabendo isso agora, há pouco tempo, então eu fico mais feliz ainda de saber que nós também temos uma amizade e isso já veio lá junto com meu pai, né? Exatamente, Então, essa relação familiar era bacana, né? Porque, sim. às vezes, a circunstância do dia a dia, da rotina, acaba nos distanciando em algumas coisas, né? Sim, sim, Mas eu sempre exatamente. digo que os elos de amizade, de respeito, de carinho, eles se eternizam, né? Exatamente. Podem demorar tempos, mas a gente acaba se aproximando, né? Sim. A gente acaba se aproximando com as histórias que você me contou, né? E eu sempre digo que o seu Arthur foi um cara muito legal com nós, um cara bacana que eu trabalhava com ele, mas a alegria dele, a pessoa dele, e isso eu falo porque a gente conheceu, né? E a gente Sim. conhece a tua essência, né? Exatamente. Eu sempre, da onde você veio, né? Então, assim, o teu irmão, tua irmã, tua Sim. mãe. Então, assim, a gente tem um carinho muito grande pela família e os familiares de vocês. Né? Sim, inclusive o Jalce conhece toda a minha família, é amigo dos meus primos, conhece minhas tias, meus tios. Isso. Então, assim, é uma história de muitos anos, né? Legal, isso aí. Uma vivência. E fico muito feliz por vocês estarem aqui. Eu acho que para nós é uma alegria, né? Eu sempre falo, poder compartilhar histórias. Eu acho que, assim, eu sempre falo, hoje, Alcimir, você sempre está sorrindo. Eu falei, cara, minha vida, ela tem que ser feliz, né? Exatamente. Eu acho que, né, eu sempre falo lá dentro do Salmo, falo, né, pô, o choro pode durar uma noite, mas a alegria logo vem pela manhã. Sim. Então, se você que está passando um momento de dificuldade aí, né? Exatamente. Amanhã o sol vai nascer, então Isso. as coisas vão melhorar. Exato. E ainda hoje eu conversava lá na academia, né? Sim. Com a Kátia. Sim. E eu falava isso pra ela. Eu falei, Deus, assim, ele é muito bom pra nós. E eu comentei sobre a história de Jó, que eu gosto muito da história de Jó na Bíblia, porque foi um momento muito difícil que eu vivi e eu fui buscar a história de Jó. E aí a gente estava contando das nossas vivências, porque é muito fácil você olhar para uma pessoa e dizer assim, nossa, olha só onde é que ela chegou, olha o que ela está fazendo, né? Carro bom, casa boa e tal, não sei o que, tá viajando. Mas ninguém sabe o que você passou, só a gente sabe. Exatamente. Isso é uma coisa nossa com Deus, né? Isso aí. E aí eu falei exatamente isso pra ela. Eu falei assim, olha como... Eu gosto muito da história de Jó, porque Sim. Ele viveu assim, ele perdeu tudo. Sim. Mas ele confiou. Confiou. E nós temos vivido tempos assim que as pessoas, por nada, elas se perdem, elas perdendo a confiança em Deus. E é tão difícil viver, porque eu sempre falo assim que
Deus sem nós, ele continua sendo Deus. Mas Exato. nós sendo Deus, quem somos Nada. nós? Nada. Somos nada, né? Nada. Exatamente. É nada, realmente. E assim, eu gosto muito de ver vocês falarem de Deus, da vivência. Vocês são um casal que me inspira muito, vejo muito Meu vocês Deus na do céu. igreja. E eu gosto, eu quis trazer isso aqui hoje, porque eu gosto de pessoas que são exemplos. Porque, Sim. assim como o Jalce falou, a gente não sabe o que as pessoas que estão nos acompanhando Estão estão vivendo, estão passando. E às vezes, hoje ela entrou lá nessa live ao vivo no Facebook e tá ouvindo isso. E tá passando por um momento difícil. Ou talvez ela vai ouvir ainda, né? Exatamente. Porque o programa ele fica, né? O podcast ele fica na página da rádio e pode ser ouvido, assistido de outras vezes. Então, a gente nunca sabe o que as pessoas precisam ouvir, né? Exatamente. Eu sempre falo assim, né, Lucilene, que a gente não sabe a dimensão da onde vai as nossas palavras. Aonde vai aquilo que a gente fala, né? E eu sempre digo assim que, às vezes, a gente tem o dom de bem dizer e de mal dizer. Exatamente. Né? Então, às vezes, nós temos que ter essa certeza que nós temos como eu falo assim, essa flecha que pode chegar no coração das pessoas. Então, é melhor você bem dizer, então. Com certeza. Às vezes, é melhor você falar coisas boas para a vida das pessoas, né? Então, eu creio que esse teu projeto que você está fazendo aqui dentro, é um projeto que vai incentivar as pessoas a ter uma esperança de vida. Exatamente. Né? E esse é o objetivo maior. E a gente sabe que essa rádio que estamos aqui dentro, ela é um canal de graça na vida das pessoas, porque é trazer histórias que motivem outras pessoas, não somente na fé, mas como empresário, como nós estamos aqui também, como empresários, como casal, como projeto de vida social, familiar. Então, essa é a dimensão que nós temos que ser. Né? Você sabe que quando eu estava vindo para cá hoje, eu vinha pensando exatamente isso. Porque o podcast ele aconteceu de uma forma muito rápida e eu falo muito assim que eu nunca pedi isso para Deus. Mas Deus sabia que eu tinha esse dom dentro de mim e Ele ativou. E hoje estou aqui, estou muito feliz porque estamos tendo bons resultados, as pessoas estão gostando e isso é muito bom. Acabo me conectando com muitas pessoas e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir histórias. Legal. Então, quando eu pensei, né, quando o Cadu me convidou e tal, e aí eu comecei a pensar, mas quem que eu vou convidar? Nossa, e aquilo assim fluiu, sabe? E vieram muitas histórias de muitas pessoas. Bacana. Por quê? Porque eu acho que eu gosto muito de histórias porque eu sou uma boa ouvinte. Sim. E também falo bastante, né? Então casou o negócio ali. O útil é o agradável. Exatamente. E agora vamos conhecer essa moça, a Aline. Nascida em Marmeleiro? Não, Francisco Beltrão. Ah, vocês não são de Marmeleiro. Achei que vocês tinham nascido lá no Dr. Nelson, que nem eu. Não nasci com o Dr. Nelson, graças a Deus. E aí? E foi morar em Marmeleiro quando? Na verdade, eu sempre morei no interior de Marmeleiro. Aí, com 17 anos, eu vim morar na cidade, morava sozinha, né? Trabalhava de dia, estudava à noite, porque lá era muito longe, né? Então, não tinha condição de vir todos os dias. Aí, eu morei até os 17 anos no sítio, daí depois vim pra cidade. Daí. Mas você morava em Marmeleiro, em só Marmeleiro. nasceu aqui. Isso, sempre sim. morei em Marmeleiro, sempre. E você tem quantos irmãos, Aline? Tenho um. Um irmão? Um irmão, Mais novo ou mais velho? Mais velho. São só em 2 irmãos. Michael, 6 anos mais velho que eu. Deve estar ouvindo agora também, deve estar assistindo. E os seus pais moram ainda no sítio? Moram no sítio ainda, Ai, os meus que pais. bacana. Ai, é uma delícia ir pra lá, levar as crianças, passar o final de semana. Sim. É muito bom, né? Ai, é muito bom, muito bom. E vocês estão juntos há quanto tempo? Em agosto vai fazer 15 anos. 15 anos já? Nossa. Ele me enrolou 5 anos, daí a gente casou. Aí fez 9 anos de casado. 9 anos de casados. E tem o Pietro. O Pietro e a Maria Clara. O Pietro tá com quanto? O Pietro tem 5. E a Maria Clara? 4 meses. 4 meses. Ai, o primeiro dia que eu deixei ela hoje. Tá ansiosa já essa mãe, né? Mas que bacana.
E, então, vocês estão com a academia há quantos anos? 12 anos. 12 anos. 12 anos. E aí, o Jalce, eu sei que é formado há bastante tempo, né? Sim, sou formado desde 2008. 2008. 2008. E aí, você se formou, você fez faculdade depois? Então, eu sou formada em administração e ele era em educação física. Ah. Aí, quando a gente começou a namorar, nós queríamos alguma coisa assim que a gente pudesse trabalhar e ficar mais tempo junto, criar os nossos filhos junto, né? Aí surgiu a ideia, administração e educação física, né? Aí nós montamos a academia, daí eu gostei tanto da educação física, da academia, que eu fiz faculdade. Me formei quando eu estava grávida do Pietro. Ah, tá. Aí agora, Então nós você dois, tem- nós você dois somos tem formados em educação física. duas graduações. Sim. Administração, eu também sou administradora. É, eu acho que a administração, assim, todo mundo precisaria fazer antes de qualquer coisa, né? Administração é um curso que te forma para a vida, né? Pra eu, vida, eu é acho isso muito que eu importante falo, isso. aham. É que quando nós iniciamos, né? Era o estúdio, né? Era um estúdio do personal. Estúdio do personal. Então, quando eu comecei, nós começamos a namorar, né? E lá então, até depois a gente pode entrar mais nesse assunto, como que a gente se conheceu e como que foi a nossa história, né? Vai ser bem bacana. Mas assim, quando foi aberto o estúdio de personal, primeiro é o nome que a gente escolheu, né? Kairos, né? Que é um tempo de graça de Deus, né? A gente escolheu esse nome já. E daí, quando eu abri, assim, a gente não sabia a dimensão onde ele iria, né? Esse projeto. Porque foi um projeto rezado muito, né? Orado em cima, inspirado por Deus mesmo, esse projeto, né? Por isso tem esse nome, né? Então, assim, quando a gente abriu as portas do estúdio, a gente acreditava que poderia, né, dar certo. E, graças a Deus, deu certo. Então, assim, quando a Aline trabalhava, ela trabalhava na Nórdica, né? Na Volvo. Na Volvo, na Nórdica. Então, assim, eu atendia sozinho, né? Foi um espaço, quando eu abri, um espaço muito pequeno, né? Eu ia limpar no horário do almoço. Ela ia Era limpar... ali perto do estadual, né? Não, antes Não, ainda. Foi do lá lado perto da- da Volvo. Na onde tinha o salão do Dilermano, que tem aquele prédio perto da A gente Volvo. não tinha nem esteira, né? Quando Nós a não gente tinha começou. esteira, a gente trabalhou muito com funcional, né? E atendia poucas pessoas porque não tinha espaço, né? Senão Sim. eu ia que um sair para fora, o outro entrar, né? Então, assim, mas a gente acreditava que ia dar certo, né? E daí começou, a gente mudou de lugar, né? Foi perto do estadual. Sim. E daí chegou um ponto que a Aline, eu falei pra Aline assim, né? Você vai ter que vir trabalhar comigo, né? Fazer a parte administrativa, né? E ela, assim, né, no momento, ela falou, meu Deus, né? É um passo que vai grande, né? Que eu tinha que dar, porque ela tava estabilidade lá na Nórdica, né? Sim, sim. Mas assim, a gente falou, vamos sonhar junto, trabalhar junto, né? E todo ela mundo- precisou dar o passo, Exatamente, porque Deus já, dá o chão. Quero já dizer, porque muitos falam, não, trabalhar junto com a esposa ou trabalhar com a esposa, não dá certo. Não, dá certo sim, né? A gente é a prova de A que prova dá que certo, dá né? certo, né? A gente nunca brigou. Nunca brigou, a gente sempre, né? No trabalho. Teve os momentos de dificuldade, mas assim, a Sim. gente sempre teve, a gente preservou sempre o diálogo, né? Sim. Sempre a conversa um com o outro. A gente ser verdadeiro um com o outro, né? Então, quando ela veio trabalhar comigo, assim, ela foi o amor à primeira vista à educação física, né? Sim. Então, assim, ela gostou da dinâmica de trabalho e dela com um pouco ela já disse, amor, eu vou fazer a faculdade. Daí ela começou a fazer a faculdade, ela começou a ser minha estagiária, começou a atender, né? Então, assim, ela gostou e daí as meninas começaram a gostar do trabalho dela, dos treinos delas. Então, assim, fluiu o negócio, né, cara? Que então, bacana, assim, né? E daí, dali, só, né, a gente foi para outro estabelecimento, que era lá perto do Banco da Cressol, né? E a gente sim. viu que já estava pequeno o espaço. Daí Deus fez nós sonhar mais alto, né? Falou, não, vocês vão ter que abrir a academia aberta. E a gente acreditou nesse projeto, acreditou até o fim, né? E acreditou que tudo, né? Nenhum cabelo cai da cabeça da gente sem a permissão de Deus, né? Então Exato. a gente acreditava, confiou na onipotência dele, né? E a gente colocou esse projeto lá e graças a Deus onde você está hoje lá conosco. Sim. Né? Então, assim, Hoje nós temos um CT, né? a gente tem um centro de treinamento, né? A gente tem várias modalidades, Sim. várias coisas, e que a gente nunca acreditou que ia chegar nesse nível, né? E quanto tempo que tem lá aquele espaço já? Vai fazer 3 3 anos. anos já. 3 Agora anos. em agosto, 3 anos.
Nossa, é bastante tempo já, Bastante né? tempo lá. Parece que foi ontem. Sim, Nem falha. sim. Foi, Foi pós-pandemia ainda, né? e é uma coisa assim, foi interessante que nós passamos momentos de dificuldades com a Kairos, né? Até no momento anterior, assim, a gente passou grandes dificuldades, assim, financeira, né? Com a Kairos. E assim, a gente passou um momento muito difícil, né? Principalmente voltado à política. Quando meu irmão foi candidato, foi político, né? As pessoas acabaram um pouco misturando muitas coisas, né? Ah, porque não vou lá, porque pá, entendeu? a E gente- cidade pequena, né? Exato, isso. Exatamente. Então, assim, quando a gente passou esse momento, a gente falava assim, mas nós nunca desistimos de Deus, sabe? A gente sempre confiou em Deus. Sim. Eu me arrepio falando isso porque eu sempre falava para a Lina, chegava um momento, nós chegava chorando em casa. Mas nós sentava e sempre nós nunca deixamos de rezar, nosso terço, rezar dentro da palavra de Deus e acreditava. Até que um dia, nós estávamos num momento muito difícil, né? Momento muito difícil da nossa vida. E a gente estava muito assim, chegou um rapaz, ele é evangélico, né? Chegou lá na academia, ele estava treinando comigo e nós sorria lá, mas em casa chorava, né? E nós lá, ele chegou um momento e falou assim, eu preciso falar uma coisa para ti. Eu falei, fala, cara. Ele falou, eu estava indo embora, mas Deus voltou para falar uma coisa para ti aqui. Eu falei, então fala. Ele falou assim, Deus, ele sabe da fidelidade que vocês têm com ele. Ele vai encher de aluno aqui novamente, que vocês não vão ter espaço para ficar nesse lugar. Ele Isso. honrou. Glória a Deus. Sexta-feira, na segunda-feira, começou inscrição. Eu não Sei- venci a responder mensagem. Não respondia, vencer mensagem e tal. Para resumir, né, hoje nós tivemos que mudar o espaço onde você está hoje lá, entendeu? Que não E- tinha mais Então, espaço não para tinha mais atender todo espaço. mundo. Entender E todo assim, o que é o diferencial de vocês? Eu trabalho, eu sou autônoma, né? Agora, Exato, sim. desde fevereiro, eu tô trabalhando só com a Sim. consultoria de imagem. Tenho esse projeto do podcast, tenho um projeto da revista também, da Revista Futura. Parabéns. Estou fazendo parte agora. Parabéns. Deus abençoe. Obrigada, amém. E assim, eu não podia ir na academia depois das 18, porque as minhas reuniões com as minhas clientes, a maioria, é a partir das 18 horas, porque as pessoas trabalham, então elas têm uma rotina. E eu precisava de ir para academia, então, de manhã eu fico com meu filho, e eu precisava que fosse à tarde. E assim, hoje em Marmeleiro tem muitas academias. Sim, graças né? a Deus, né? Exatamente. Graças a Deus. Até esses dias eu comentava, você deve lembrar, que antigamente só tinha academia da Magali. Lembra? Exatamente. Sim. Gente, Marmeleiro só tinha uma academia. Eu lembro disso Sim. porque, né, eu já sou mais... Sim. Mas A gente é mais de mais idade, experiente, né? mais experiente. Mais experiente. E aí eu falei, gente, olha quantas academias tem hoje, Sim. né? E aí eu fui procurar Sim. no Instagram, porque eu falo muito para as pessoas hoje que antigamente a gente ia procurar alguma coisa na lista telefônica, né? Exatamente. Hoje em dia a gente abre o Instagram para procurar. Sim. E aí eu olhei o horário de vocês de funcionamento e falei, meu Deus, olha que Diferença, bacana sim. isso. Vocês não fecham ao meio-dia, eu acho isso incrível, maravilhoso. Das 5h30 às 9, às 21 horas. Exatamente, Direto. é muito bom, porque aqui em Beltrão isso já é mais normal, né? Sim. Mas para Marmeleiro é incrível. E assim, você pode ir o horário que for, que tá cheia a academia, gente. Sim. Sempre tem gente. Graças. E, inclusive, vocês abrem no sábado também, acho Sim. muito bacana isso. E eu lembro que eu fui um sábado e eu pensei assim, hoje não vai ter ninguém, né? Fui. Tava cheio. Sim, Então, assim, vocês têm muitos alunos profissionais bem capacitados. Isso é maravilhoso, isso é incrível. E assim, eu acho que muito do esforço de vocês também, e principalmente a oração, né? Vocês Exatamente. se conectam com as pessoas certas. Certo. Eu sempre falando assim, que a gente fala assim, a gente sempre fala com os meninos, né, amor, lá, que temos que fazer um melhor atendimento. Porque não basta nós termos os melhores equipamentos se nós não temos um melhor atendimento, né? E hoje você Exatamente. sabe, você trabalha com isso, né? Empresarial, a gente sabe que hoje tem que preservar muito o atendimento do Sim. cliente, né?
E a gente sabe que dentro da academia você é um psicólogo, você é um nutricionista, você é um Sim. terapeuta, entendeu? E eu sempre falo assim que os dons que Deus dá, ele também ajuda nós a ajudar as pessoas, né? Exatamente. Tem muitas pessoas que passaram conosco, né? E eu sempre falo assim, essas academias que abriram em Marmeleiro, eu sempre falo assim que não são nossos... Concorrentes. Exato, são parceiros, porque Sim. hoje a demanda cresceu muito, né? Porque Tem espaço para todo isso. mundo, A graças gente a sabe Deus. que hoje a academia tem ajudado muitas pessoas, Sim, né? As pessoas já estão olhando com outros olhos como prevenção, né? O Exatamente. bem-estar, a qualidade de vida. Hoje tu vai, os médicos, a maioria, né? Primeira pergunta que fala para os pacientes, né? Você está fazendo academia? Tu está fazendo prática de atividade física? Então, assim, as informações estão muito, né? Com Acessíveis. qualidades, acessíveis. exato. Você falou agora de uma ferramenta, um Instagram, entendeu? Ela está sendo... Claro que a gente tem que tomar cuidado algumas informações, porque tem Sim. muito fakes dentro disso, mas ela nos ajuda muito, né, a você ter esse entendimento, né? E isso que a gente fala muito para os meninos lá, a gente cobra muito. Às vezes, quando acaba tendo essa rotatividade de alunos, né, a gente sempre está fazendo reuniões, tentando buscar mais informações, buscar mais entendimento de cada aluno, né? Sim. Porque a gente sabe que tu tem uma vida ali nas tuas mãos, né? E principalmente hoje, né? A gente cobra muito dos alunos, né? Os exames periódicos né? Para que nós podemos ter um aval médico também para o atendimento, né? Sim. Porque a gente sabe que é uma arma apontada, né? Se você passar um exercício errado ou tem um aluno com problema cardíaco, né? E a gente presenciar, às vezes, alguma coisa, uma fatalidade, né? Sim, Então, sim. a gente tem que tomar esses cuidados com tudo isso, né? A gente sabe que isso é muito... o que a gente fala É vidas, né? é vidas. São vidas. Exatamente, É vidas, né? exatamente. É vidas, Isso é aí. vidas. Uhum. E eu costumo sempre falar que em uma das minhas palestras eu falava assim, porque nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança, e Ele nos deu um templo sagrado, porque o nosso corpo é um templo Então, sagrado. Exatamente. E nós temos que cuidar do nosso corpo. E quando eu falei isso, Sim. porque é interessante que a gente fala, mas às vezes a gente nem se toca, a gente não presta atenção de ouvir o que a gente tá falando. Exatamente. E quando eu saí dessa palestra, aquilo ficou, tipo, Pulsando. na minha cabeça. Tá, mas você falou, mas você não faz. Aham, exatamente. Deu Que- um insights, né? Exatamente. Claro, deu um Antigamente, eu fazia, né? Eu sempre fui de fazer exercício físico, atividade física e tal. Mas aí, o que acontece? Você acaba se arrumando desculpas, né? Exatamente. Ah, você dá prioridade para outras coisas e Sim. a tua saúde física você Vai deixa ficando pra lá. de lado, né? Porque hoje em dia não é nem questão de estética, é saúde mesmo. Exatamente. E eu fiz por muito, muito tempo, mas aí o que acontece? Veio outros objetivos, trabalha, estuda, enfim. E aí veio a maternidade. E aí o que acontece? Não tenho tempo, porque a gente sempre fala que não tem tempo. Isso, as muletas, né? Exatamente. Aí eu decidi que eu ia ir pra academia. E eu lembro que eu chamei lá no WhatsApp e tal, e era uma sexta-feira. Aí eu falei, então acho que eu vou começar a segunda. E não sei, né? A secretária lá deve ter me respondido algo Sim. assim, se você quiser, pode vir hoje. Eu pensei, na sexta-feira? A minha mãe fala que não é bom começar as coisas na sexta-feira, né? No final de semana. Mas eu pensei assim, eu vou ir. Quando eu tava indo, que eu tava quase chegando, assim, eu pensei, nossa, mas que vergonha, faz quantos anos que eu não vou na academia? E eu acho que isso é uma coisa meio que natural das pessoas. Sim. Porque você acaba ficando meio com vergonha, porque faz muito Sim. tempo que você não vai, você não sabe fazer e tal. Sim. E aí eu pensei, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Meu Deus. Vou ir. Sim. E fui, sabe? Nossa, e foi muito bom, assim. Eu tô fazendo 2 vezes por semana. E aí eu pensava assim, vou fazer 2, porque vai que se eu pago 3, eu não vou 3, se eu bem me conheço, né? Mas assim, eu consegui. Acho que teve uma semana só que eu fui, só faltei uma vez. E eu fiquei muito feliz, assim, já desde a primeira semana, Sim. porque... Exatamente. Você não se auto-sabotou, né? Exato. Entendeu? E assim, por que eu quis trazer isso? Porque isso acontece com as pessoas, Muito, sabe? muito. Tipo assim, não vou ir porque vão me olhar e tal. Gente, a gente tem que se
pensar em nós primeiro. Os Exatamente. outros são só os outros, né? Exatamente. Nos priorizarmos. Sim, sim. Isso é muito importante. E eu costumo falar muito isso para as minhas clientes, que a gente tem que valorizar primeiro eu, depois o mundo. Exato. Sabe? E isso, por que eu falo isso? Amor Porque- próprio, né? Exato. Porque Deus nos disse que era para nós como é que é? Amar o próximo como a nós mesmos. Mas Exato. então ele quer que nós nos ame primeiro, Exato. para depois amar o próximo. Se A gente boca não tiver- fala o que o coração, É, né? Se a gente não estiver tá bem, cheio, como né? que a gente vai ajudar o próximo, Exato, né? exatamente. Então eu falo muito isso, sabe? Sim. Isso já escutei muito assim, mas você é magra, você não precisa ir na academia. Eu sou uma falsa magra, né? Exato. Só eu sei. Mas enfim, Mas tá melhorando, né? graças a Deus, melhorando. com a ajuda do meu super personal, É isso. o Jardel, né? Que é, inclusive, é meu apoiador aí, o Jardel Lorenzetti, que é meu personal. E é muito importante isso, sim. Buscar uma evolução, ser uma pessoa melhor. E eu percebi assim, nossa, tipo, faz o quê? Faz 2 meses que eu tô fazendo, agora vai pro 3º mês. E assim, eu melhorei muito a qualidade de sono, tipo, até mesmo a alimentação, aquela Sim. necessidade, assim. Porque eu falo que eu sou viciada em doce, né? Mas assim, depois que eu comecei a fazer atividade física, parece que eu não tenho mais tanta aquela necessidade de comer doce, aquela Sim. ansiedade. E tudo isso é resultado de algo que eu tô fazendo em benefício para minha saúde. Exatamente. Isso não é só para hoje, isso é para um futuro também, né? Exatamente. Hoje a sociedade ela tá muito sedentária, né? O sedentarismo tomou muito conta hoje da nossa sociedade, né? Então, infelizmente, a má alimentação, né? Hoje ela é um problema muito sério, né? Dentro da nossa sociedade. Infelizmente, às vezes, a gente fala assim, você é aquilo que você come, né? Sim. Né? Então, Eu vi. Essa é uma coisa, até a gente tinha uns programas de emagrecimento lá na Kairos, né? A gente pegava algum grupo, até eu tenho uma formação em coaching e emagrecimento, né? Isso até é uma coisa bacana que a gente fazia assim com eles, a gente trabalhava as emoções, via onde eram os gatilhos, né, da má alimentação Sim. deles, até a psicóloga Jaque, né, que a gente conversa bastante isso, né? Que as pessoas elas estão emocionalmente muito doentes, né? Sim, com certeza. Então, assim, às vezes é que nem fala, às vezes eu sempre digo assim que as pessoas elas comem por impulso, né? Às vezes nem porque saciar a fome, né? Mas mais por impulso, né? Sim. De se alimentar errado, de se alimentar. Então, infelizmente, é que nem tu falou, né? Os gatilhos que levam você a ter essa má alimentação e que nem tu falou, aquela pessoa, não, segunda eu começo, mas essa segunda nunca chega. Exatamente, Né? exatamente. Segunda eu começo. Daí Sim. quando vê, não chega. Né? E eu tava vendo, esses dias eu vi um post que dizia assim, que nós devemos como é que é? Descascar, não, abrir menos e descascar mais, né? Sim. Se referindo à embalagem. Sim, sim, E sim. realmente, porque hoje em dia, se você parar e analisar, tudo é industrializado. Tudo. Então, você tem que tomar um cuidado. Eu imagino que para você seja difícil, assim como é para mim, com criança, né? Porque aí o que acontece? Às vezes você não dá, mas aí vem os julgamentos. Eu passei muito isso. Porque o Arthur, eu tentei segurar pelo menos o açúcar até 2 anos. Sim. Nossa, gente, eu ouvi. E assim, você ouve de conhecido, de Sim. próximo, de Sim, distante. sim. Meu Deus, mas por que não dá um chocolate pra Ah, mim? ele vai ficar com vontade, Sim, vai um passar pirulito, uma bala. Não, Sim. ele não conhece. Como é que ele vai ter vontade de uma coisa que ele não O conhece? Pietro, até os 2 anos, a gente não deu açúcar. Assim, às vezes o vô, um tio, meio escondido. Tanto que até hoje ele não gosta de refrigerante. Ele come os docinhos, o chocolatinho dele, mas todo dia ele come fruta, come saudável, só pode comer depois das refeições, os doces. E com a Maria Clara, a gente vai tentar manter essa... Só que daí o segundo é mais difícil, né? Pois é, mas a gente vai tentar, né? Eu É. sempre fui bem taxada como chata nessa Sim. parte, sabe? Mas, né, a gente fala, nossos filhos, nossas regras, né? Porque eu e é falo pra saúde assim, deles, né? exatamente. Pro Porque bem é deles. só nós que O podemos bem-estar fazer. deles, né? É só nós que podemos fazer isso por Exatamente. eles. E até os 2 Exato. anos é o desenvolvimento do cérebro, então tem que ter esse cuidado, né? Exatamente, exatamente. Mas e agora, eu quero saber como que foi que vocês se conheceram, que agora fiquei mais curiosa ainda. Então, a gente se conheceu no grupo de oração, na igreja.
Olha só, A gente se que conheceu no grupo de bacana. oração. Nós somos católicos, né? A gente participa tava, da renovação, né? Carismática, católica, né? A gente é da jornada. É. A gente se conheceu no grupo de oração, mas assim, foi só um oi, né? Um abraço, um longo abraço, né? O Josimir me deu um abraço, assim, que eu falei assim, esse abraço tá diferente, né? Aí a gente se viu depois na jornada, né? A gente faz parte da jornada jovem também. Eu faz 15 anos, que, né? Quando a gente se conheceu, eu tinha acabado de fazer a jornada. E eu lembro, assim, que a gente estava numa vigília da jornada, né? No domingo à noite. E eu tava lá, né? No momento, assim, né? A gente tem os momentos difíceis, tava lá chorando, tava rezando, cabeça baixa. E ele cutucou na minha perna, assim, falou pra mim olhar pra trás. Tinha uma mulher lá atrás, né? Me esperando, me chamando. Eu falei, ué, né? Não conheço, não é pra mim. Ele falou, não, é você mesmo? Pode ir lá. Quando eu cheguei lá, tinha um buquê de rosa, assim, lindo, de chocolate, que ele tinha me dado. Tinha mandado entregar naquele momento. Aí foi muito legal, assim, porque naquele mesmo dia ele falou assim pra mim, terminou, a gente não tinha carro, né? Quando nós começamos. Ela me conheceu sem carro, A então gente fala que é era... amor mesmo, não é amor de verdade, interesse. não era interesse. Nosso interesse estava morto. É, aí ele até falou, ele morava, você deve conhecer, né? Ele morava no Ipiranga e eu no Alvorada. Isso. Ele mentiu que ele morava para aquele lado, só para me levar, só para ir comigo, caminhando até em casa. Tá em casa caminhando. Ai, foi muito engraçado, né, aquele dia. E eu sempre É falo... que ele tinha que ajudar a carregar, Eu né? jogo aqui, quebrar não. e tal. Então, daí a gente acabou conversando bastante, né? E daí eu sempre falava para ela, olha, eu sempre... Eu via que era algo de Deus que estava colocando em nós dois, um na vida do outro, né? Daí até o dia que ela foi na... O mais legal foi o dia que ele chegou na minha casa, né? É, exatamente. Porque assim, eu venho de uma família assim muito tradicional, sabe? A única menina, né? O meu pai, assim, para ele, uma das coisas mais importantes, e eu não tiro a razão dele, eu vejo assim, né, casar, né, ter um casamento, né, antes de morar junto, de ter filhos. E eu tava com medo de contar pra ele que eu tava namorando, né? Porque, né, a gente tava no início. E você morando sozinha na cidade e tal, né? Exatamente. Aí eu tava lá no interior, um domingo à tarde, quando eu vejo o carro né? Vi que era o carro do amigo dele. No interior ninguém liga o pisca pra entrar, né? Ele ligou. Aí chegou lá. Nossa, eu queria morrer aquele dia. Ele chegou e falou pro meu pai... Ela ficou pai. amarela, vermelha, ficou várias cores. Do arco-íris, todas as cores. Aí ele falou pro meu pai assim, oi, eu sou o namorado da Aline. Eu falei, ai, meu Jesus, namorado. Meu pai nem sabia disso. Ai, obrigada. Foi muito louco, assim. Aí, depois daquilo, né, só foi. Daí a gente tava no... Eu já conhecia a mãe dele, a minha sogra, nota 10. E foi legal, assim, porque... Que daí quando nós começamos a namorar, né? A gente começou a namorar, primeiro dia, bem dizer, né? Nosso namoro oficial que a gente namorou foi no show do Rosa Saron. Sim. Ah, que bacana. A gente foi de ônibus, né, com a Nós jornada. fomos no ônibus, lá em Capanema, né? Esse anel, eu ainda uso o anel. Ela usa até hoje o anel. Todo mundo no ônibus sabia que ele tinha um anel que eu me pedi de namoro, né? E eu não sabia. Aí no momento lá de uma música, né, X, que a gente ouve até hoje. Aí ele me pediu em namoro, foi tão lindo, né? É que daí ela chegou, era a música do Alto da Pedra, né? Do Rosa Saron, né? Do alto eu busco impulso para saltar, né? E tal. Daí eu falei assim, ai, minha barriga. Ela, o que deu, amor? O que deu? Eu falei, tirei o anel. Ele é muito romântico. Quer namorar comigo? Daí ela chorou, né? Daí ela falou, sim, né? E tal. Eu enrolei um pouquinho, não falei sim na hora. Enrolei um tempo, né, pra ver se ele queria namorar se era sério, mesmo, não, né? O negócio, né? Se era verdadeiro. Mas, assim, foi bem bacana, assim, quando a gente começou. Daí, tipo assim, foi legal porque foi tudo um processo, né? Eu acho assim, eu sempre falo assim, a Aline, ela me ajudou muito, né, em tudo. Às vezes falam, mas eu sou mais velho, ela mais nova. Mas eu falo, eu aprendi muito com ela. Se tornei um homem com maturidade por causa dela, sabe? Então, assim, foi um momento, assim, que eu lembro até hoje, que é umas coisas que eu guardo, que sempre quando o momento de dificuldade que ela passava, eu sabe que tu aprende, eu tipo assim, cara, eu me tornei um homem, cara, né, maturidade, porque quando, uma vez eu lembro até hoje, né, que a Aline vai lembrar, é uma experiência com Deus, que ela lembra, ela estava passando um momento de dificuldade na família dela, né, grande mesmo, assim, sabe, e
E que ela morava no interior, ela veio para a cidade e lá ela morava sozinha, né? Então, assim, quem mora sozinho, né, sabe a dificuldade, né, tudo. E ela chorando lá nós estávamos recém começando a namorar. E eu abracei ela, assim, né, chorando junto com ela, né? Daí ela falou assim, Aquele dia eu tava péssima. Tem dias, né, que a gente tá... E daí como que foi, amor? Assim foi que... Aí ele começou a falar de Deus pra mim, né? Daí eu falei assim, tá, mas cadê você, Deus, então, né? Se você... Tipo, eu tô tão sofrendo, assim, num momento tão difícil, mas e cadê você? Então, né? Me ajuda, então, se você tá aqui. Aí veio uma borboleta lá. Ele falou assim, às vezes, Deus vem pela simples coisa, até por uma simples borboleta, Deus vem sobre você, E era uma né? borboleta Uma borboleta branca, linda. branca, linda. E assim, que ela apareceu outras vezes na minha vida, depois eu vou falar rapidinho. Aí eu, na minha cabeça, falei assim, tá, Deus, mas se for você, então vem até mim. Me tira essa dor. A borboleta veio e sentou no meu nariz. Assim. Meu Deus! Aí eu chorei, mas assim, não foi um choro de dor, foi um choro de libertação. Eu chorava assim, parece que cada lágrima... Meu Saía Deus. aquela dor, né? E aquela borboleta saiu, sabe? Sumiu. E, nossa, assim, daí a gente saiu jantar, depois foi tão, assim... Não tenho dúvidas, né, de que ele tava Foi o ali. agir de Deus. Nossa, foi muito agir de Deus. E a gente... Outros momentos, assim, alguns momentos, assim, a borboleta apareceu de novo, sabe? Alguns momentos difíceis. Eu tive 2 abortos, né? Um antes do Pietro e um antes da Maria Clara. E antes do Pietro, assim, foi mais sofrido porque era o primeiro filho, a gente esperava, criou toda uma expectativa, assim, e tanto que eu me revoltei com Deus, sabe? Hoje a gente já fez as pazes, já tá tudo certo, né? Eu me questionava, assim, por que Deus permitiu, assim, Sim. eu evangelizava crianças, aquela, né? Ainda tô, né? A Aline é missionária, ela evangeliza Evangelizar crianças. crianças, dou catequese, então eu gosto muito de crianças, sabe? Eu falei, por que Deus permitiu que acontecesse isso? Mas, ao mesmo tempo, assim, foi um momento, assim, que o Jalcimir amadureceu, assim, que eu descobri, assim, o verdadeiro homem que estava do meu lado, marido, acolhedor, suportou tanta coisa, aguentou, sabe? Passou. Na segunda vez, aí a gente teve o Pietro. Aí depois, na segunda vez, antes da Maria Clara, eu tive outro aborto. Mas assim, eu já estava mais amadurecida, tanto assim, na minha fé, né? E eu falei assim para Deus, quando começou assim as dor, né, o sangramento, eu falei assim, ai Deus, eu já sei o que é. E se for da tua vontade, então eu aceito, amém, que seja feita a tua vontade. E foi assim, tão leve, sabe? Eu senti muita dor, assim, física, sabe? E eu tive que fazer corretagem. Quando eu estava lá no hospital, na cama, assim, pronta para ir para a curetagem, era às 3 horas. 3 horas é o horário da misericórdia. Sim. Horário que eu dava catequese, no mesmo dia que eu dava catequese da semana. 3 horas, eles falaram assim, vamos para o centro cirúrgico. Adivinha o que apareceu na minha cama? Ah, borboleta. A borboleta estava lá, linda, uma borboleta branca. Então, assim, né, foi assim, nossa, incrível, sabe? O agir de Deus na nossa vida no nosso casamento, No né? casamento, tudo. E até antes do Pietro, assim, que quando ela teve o primeiro aborto, foi difícil, né? Que foi um presente. bem difícil. Foi um presente de Deus, né? Para nós, o Pietro, né? Que até foi um momento, assim, que a gente... né, pode parecer, né, aquela da novena, né? Que tu tava fazendo. Então, hoje faz 6 anos que eu descobri que eu tava grávida do Pietro. Hoje. Ai, que legal! Sim. Porque aí, depois que eu tive o aborto, eu não conseguia engravidar, né? Eu não tinha nada, fazia exames e não conseguia engravidar. Aí eu sou muito devota de Santa Terezinha, né? Do Menino Jesus. E eu tenho certeza que foi, né, a intercessão dela, porque eu fiz a novena, e daí durante os 9 dias, se o teu pedido é atendido, você ganha uma rosa, em sinal de que, né, que Santa Terezinha estava intercedendo, né? Quem faz o milagre é Deus, né? Mas pela intercessão dela. E... a gente combinou aquele ano, assim, a gente comprou uns aparelhos, né? Sim. Investiu na casa. E nós não ia dar presente no Dia dos Namorados. Aí a gente até saiu fazer um lanche à tarde. Eu fiquei na academia lá fazendo umas coisas do administrativo. E ele passou numa floricultura. Só não pode ninguém saber que ela tá fazendo. Eu não né? sabia. Ninguém sabia que eu estava fazendo a novena, né? Só eu sabia. E ele mandou entregar um buquê de rosas. Um lindo buquê de rosas vermelhas. Era o último dia da novena. Aí quando eu recebi, assim... eu falei, tenho certeza que eu... tinha certeza Que era o presente de Deus. que era o tava- presente de Deus na minha vida. Aí eu fui na farmácia, fiz o exame, né? Eu até falei assim, meu presente para você vai ser diferente. Aí dei o teste positivo. pra mim. Meu Deus. Daí Sim. nós choramos. Meu Deus, foi muito Foi muito lindo, lindo né? o momento que nós vivenciamos lá. E até Se a gente parar para
para falar assim tudo que Deus já fez na nossa vida, a gente fica até amanhã aqui, Exatamente. ainda A gente falta coisas A para gente falar, testemunho né? real, né? O que Deus fez. Cada passo, vocês sabem, a vida de vocês Sim. é um milagre, né? Sim. É uma benção de Deus. A gente estava partilhando antes de começar aqui, né? né? Com o irmão Exatamente. aqui, a gente falava muito isso, né? Que as coisas de Deus é tão linda na nossa vida que eu sou apaixonado por Jesus, apaixonado pela essa experiência que Deus me dá a todo momento, né? A gente falou que até quando fui batizando o Pietro, tem uma foto linda, né? Que a gente fez uma consagração a Deus, entregamos eles a Deus, né? Pelo presente que Deus falou, esse pertence a ti também e a Nossa Senhora. E a hora que foi largada a água na cabeça do Pietro, aparece uma imagem de um terço na cabeça dele. Das gotinhas d'água Nossa. Gotinha caindo. d'água, o terço tem até Forma um hoje a imagem, terço, para aham. ter bem nitidamente, assim. Meu Deus, que lindo. Então, assim, é umas experiências que a gente vivenciou, que a gente vive, né? A gente sabe que o nosso Deus é onipresente, onisciente e onipotente, né? Então, a gente acredita muito nisso, né? Nesse amor incondicional Sim. que ele tem por nós, Sim. né? Que não coloca condições nenhuma, né? Sim. Medidas, nada, basta você querer. O telefone para isso é 0800, é gratuito, né? Sim, exatamente. É só querer. E é incrível, assim. Eu escutando a Aline falar, eu também passei por um aborto antes de ter o Arthur. E assim, é muito difícil, porque a gente mulher, sonha. muito mais, né? Exatamente. A gente sonha com aquele filho, e quando você vê... Eu falo sempre que o positivo, pro homem é mais difícil. A paternidade, ela chega quando a criança nasce, né? É porque a gente tá ali vivendo aquilo. E assim, foi muito doloroso, sabe? Porque eu almejei muito, eu sonhei muito, Só eu quem pedi passa, muito. né? Pra saber. Exatamente. E assim, foi... Eu parei de tomar anticoncepcional e logo eu engravidei. E foi muito rápido, assim. E eu fiquei sabendo e logo em seguida... Acho que 2 dias depois, assim, eu comecei a ter sangramento e tal, enfim. E isso que você falou, aconteceu com nós também, sabe? Essa transformação do marido. Porque o Jean também, assim, o meu marido é uma bênção. Eu falo sempre que o Jean é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, deve estar nos assistindo, né? Um abraço a ele aí. Exatamente. O apoiador. Isso aí. Mas, enfim... E eu vi muito essa transformação dele, sabe? Legal, Essa bacana. evolução, assim. O Jean, inclusive, eu tava aqui me lembrando que o primeiro cerco de Jericó que eu fiz foi com você. É? Que você fazia pelo Facebook. Na época da pandemia. Pela Isso. Chama Santa, né? Isso é um projeto Exato. de missão, né? Exato. Chama Santa. Exato. É verdade. E a partir daí, para quem não sabe, o cerco de Jericó é uma oração muito forte. poderosa. Muito poderosa. É. E até hoje, tudo que eu pedi no cerco de Jericó, graças a Deus, foi atendido. E o Jean, inclusive, é uma resposta de uma oração. Amém. Exatamente. Amém. Eu dobrei o joelho, eu falo sempre isso. Eu dobrei o joelho. E no cerco a gente escreve, né? E Sim. depois, no último dia, é queimado os pedidos. Exatamente. Para que a fumaça vá até os céus, né? Exato. E assim, eu lembro que eu escrevi exatamente, sabe? E meu marido, assim, ele é muito honesto, muito trabalhador, uma pessoa muito dedicada, um excelente pai. Então, assim, eu fico muito feliz porque olha só como que são as conexões que Deus faz na vida da gente, né? Sim, sim, sim. E sou muito grata, inclusive, hoje até postei lá, né, do Dia dos Namorados, e eu escrevi que ele é meu amigo, ele é meu apoiador, porque essa decisão de empreender foi algo que eu desejei muito, mas eu queria, eu precisava que ele me apoiasse, sabe? E assim, ele sempre, quando eu optei por fazer uma nova formação, né, que como eu falei, eu sou formada em administração, sempre trabalhei nessa área e tal, e aí quando eu optei por fazer essa nova formação, ele me apoiou assim, sabe? E eu lembro que isso foi meio que resposta de Deus, assim, pra mim. Que bacana. Porque eu falo muito que Deus, ele se comunica com a gente de várias maneiras. Oh, certeza. E hoje eu já consigo entender. Às Exatamente. vezes vem em forma de uma música, de um louvor, às vezes vem em forma de palavras, e às vezes ele coloca pessoas pra falar. Borboleta. Borboleta, exatamente, porque Deus é perfeito, né? Deus é Deus, né? Sim, basta sermos sensíveis o suficiente Sensíveis. pra enxergar. Exatamente. Aguçados, né? Exato.
E aí, eu lembro que eu comentei assim com ele, e ele porque o Jean, assim, ele é aquela pessoa, tipo, eu sou aquela que confia, acredita e vai. Sim. E ele já não, ele é mais ponderado, ele é Equilíbrio mais... no casamento, Exatamente. Nós temos esse equilíbrio. Temos. Não, por isso que eu digo, Deus é perfeito em tudo, né? E aí, eu comentei com ele, mas eu pensando assim, nossa, ele vai dizer que não, porque era um valor alto que eu tinha Sim. que investir, né? Quando foi para mim fazer a formação em estrategista de imagem. E aí ele falou assim, pode fazer. Nossa, Eu apoio você. que bacana. E aí eu quis ir para um próximo nível, e era um valor bem mais alto. E ele falou, vai, eu apoio você. Isso para mim, assim, foi a resposta de Deus. Tipo, você tá no caminho certo, sabe? Sim. Porque se ele não me apoiasse, tipo, não tem como, né? Não. E assim, eu sempre falo que, pra mim, hoje, tudo que eu tô vivendo, e sabe, é muito bom, é muito incrível, e é muito mais do que eu pedi pra Deus. Que bacana. E por quê? Porque a gente busca, né? A gente busca nele. E assim, Luciane, que é legal, bacana você falar isso para quem tá nos ouvindo, né, cara, e casado, que apoie, né? Às vezes, assim, a gente... tem um amigo meu aí que um dia mandou uma mensagem, falou, que fazia não sei quantos anos que a esposa dele não falava eu te amo, e porque estava desanimado com o casamento dele. Daí até nós falamos, eu falei assim para ele, assim, mas há quanto tempo você não leva ela para jantar? Há quanto tempo? Eu falei para ele assim, falei isso mesmo, falei Sim. bem nisso aí. Há quanto tempo que você não acorda 3 horas da manhã para rezar por ela, pelo teu casamento? E ele mesmo dizer pra ela, eu te amo. Porque Eu falei hoje, por que hoje você não leva ela? Surpreenda, falei, surpreenda ela. Sabe que Entendeu? Porque no livro de 2 Coríntios fala que você tem que se adiantar. Você tem que dar o primeiro passo. Sim. Entendeu? Então, assim, se você realmente quer um casamento diferente, a mudança começa em você. Até eu lembro, assim, quando... Uma coisa que me marca muito, assim, né? Perguntava para... Um dia, os repórteres chegaram para a Madre Teresa de Calcutá, né? Que é a Santa Madre agora. E perguntaram para ela, como que nós podemos mudar o mundo? Todo mundo perguntou. E ela parou no silêncio e falou assim... Para mudar o mundo, precisamos começar eu e você. Daí nós começamos a mudar o mundo. Então, assim, é essa situação que nós temos que começar a pensar, né? Que para você mudar o teu relacionamento, tem que começar por você. Entendeu? Exatamente. Eu lembro, assim, que a Aline, agora falando para vocês, tenho um amor muito grande por essa mulher, porque é um amor além daquilo que eu imaginava um dia ter no meu coração, sabe? Que lindo. É coisa. Porque ela é uma defensora minha, né? E sabe por que eu falo isso? Porque... Dentro da família dela, eu amo muito meu sogro, minha sogra, meu cunhado, meu sobrinho, né? Como eu amo a minha família, né? Amo eles. Mas dentro tem os parentes ao redor deles, né? Eu lembro até hoje que quando a Aline me apresentou, não para minha família, meu sogro só, mas para, digamos assim, a tia do pai da minha sogra, meu sogro, lá, eles olharam e falaram assim, mas é um negreto? É preto? Né? Então, assim, né, como a gente sabe, né, ainda existe, né? Exatamente. Daí a Aline Infelizmente, falou, né? mas a Aline ficou tão Infelizmente. nervosa com isso, né, cara, que ela comprou as dores para ela. Não precisou nem eu, entendeu? Entendeu? Então, assim, teve outro caso também, né, que uma outra pessoa também falou, né, em teor racista, né? Então, assim, ela me defendeu, não precisou eu falar, né? Até eu conti ela. Ela tomou as dores chorando. Falou, não, amor, eu não suporto. Isso pode acontecer com você, com o nosso filho, sabe? Chorando. Eu falei, amor, calma. Calma, não é a primeira vez, eu falei para ela, mas calma, não é assim que nós vamos, né? Entendeu? Então, assim, às vezes essas coisas, assim, sabe, que faz você entender o quanto a pessoa... Como tu tem um alicerce forte do teu lado, Sim. né? É nos pequenos gestos que Exatamente. tu mostra o amor, né? Exatamente. Entendeu? Tá chorando. Então, assim... Caiu Então, assim, a gente aprender que, assim, você ama as pessoas nos pequenos gestos, né? Nos Exato. pequenos momentos que você demonstra esse amor, né? Sim. Entendeu? O amor ágape, né?
Olha aí, ó, até eu me emocionei. Mas é verdade. É? E que bacana que é ver uma relação assim, né? Eu fico muito feliz porque eu acho que muitos valores de um casamento se perdem, já se perderam, porque as pessoas, elas estão vivendo no automático, elas estão vivendo... tudo virou muito fácil, né? Porque antigamente, os meus pais foram casados por 40 e poucos anos e infelizmente, só se separaram quando meu pai faleceu, né? E a gente vem de uma família, assim, que o casamento é isso, né? Eu ainda não sou casada, quem sabe um dia, né? Vai, nós aí. Amém. Se ele estiver ouvindo, né? Você tá vai ouvindo, que, quiser né? fazer um Gente, o Arthur tá numa função de ir levar as alianças, que esses dias eu falei, não sei o que nós estávamos falando, e eu falei que ele e a Aurora, que é a priminha dele, iam levar as alianças no nosso casamento. Aham. E agora ele tá numa função, assim, quando que é que ele vai ir levar as alianças? Exatamente. Mas Que legal. assim, eu quero muito, porque eu, É como bacana. vocês, Sim. sou católica, Sim. e o fato de eu não poder comungar, assim, é uma coisa que me dói bastante, sabe? Sim. Que eu cresci dentro da igreja católica, Sim. meu pai e minha mãe, assim, Sim. sempre. E dói, sabe? Dói porque a gente parece que não tá completa a missa, né? Nossa, que legal, Luciano, vendo você falar assim, veio a imagem do teu pai, sabe, cara? Tipo assim, foi uma coisa incrível, muito bonito agora. Sabe, o nítido do seu Arthur. Assim, sabe, eu acho assim, onde ele estiver, eu tenho certeza que é muito orgulhoso de você, sabe? Amém. Porque do jeito que ele paparicava essas filhas, né, cara? Sim. Ele tinha um amor por vocês, assim. Então, aonde você tá hoje, né? Como você tá hoje, sabe assim? Então, eu tenho certeza, o dia que você entrar no casamento, ele vai estar muito próximo de você também, né? Com Aonde ele estiver no certeza, céu, com né? certeza. Entendeu? Então, assim, e eu sempre falo assim, cara, vale a pena o casamento, sabe? E assim, e a gente e motivar as pessoas, porque tá perdendo, né? Sim. A instituição família, o casamento, essas coisas, sabe? Eu tenho muita amizade com muitos meus padres, que são os nossos pastores, que são as pessoas que nos orientam espiritualmente, né? Eu tenho um carinho e amor muito grande também pelo Dom Edgar, que é uma pessoa também que sempre a gente se encontra, ele é um pai para mim espiritual também, né? E a gente sempre fala assim, cara, que quantas famílias, até né, nos nossos irmãos evangélicos também, que às vezes a gente fala, né? Quantos eles incentivam o casamento, né? Motiva as pessoas a casar. Cara, essa unidade com Deus, essa aliança com Deus, Sim. né? diferente. É diferente, cara. É diferente porque a gente é prova disso, sabe? O nosso casamento, a gente teve uma batalha tão grande antes do nosso casamento. Quando nós falamos que queria casar, misericórdia, irmão. Provação. Muita provação. Entendeu? Eu falo para você que não é... Entendeu? Mas nós, como cristão, a gente sabe que é pelo fogo que se conhece o ouro, né? Sim. Entendeu? Então, é no meio da provação que você conhece o nosso Deus. Sim. No momento que você está ali, meu Deus, é ali ele está. Então, assim, quando nós casamos, houve uma grande... Eu falo assim, foi uma graça de Deus, assim, parece que as coisas, tudo... Fluiu, cara. Fluiu, assim, é bacana. Então, tipo assim, e você que casado, às vezes quer ser empreendedor também, né? Como nós somos empreendedor, né? E você motiva muita galera, empreendedorismo a tá nessa linha e tal. Cara, vale a pena. Acredita no teu sonho, acredita na tua... coloca para Deus os teus projetos e confia em você. Você tem que confiar em você, né? Tem um provérbio chinês que fala, para você caminhar 1000 milhas, precisa dar o primeiro passo. Sim. Então, dê o teu primeiro passo e acredita, você vai conseguir. Amém. Né? Eu acho que é por aí, né? Isso aí, isso aí. Mas assim, eu acho que acaba se tornando muito um comodismo, né? Exatamente. Porque hoje em dia a gente vê muitos casais que moram juntos, assim como eu e o Jean. Sim. E assim, um dia a gente vai casar, um dia a gente vai casar, um dia a gente vai casar, mas tem que ir, sabe? Tem que agir. Não adianta só ficar nessa. Exatamente. E é sobre isso. Mas, com a graça do Senhor, esse Não, casamento tudo vai dar certo. Aí, Jean, se você tá assistindo, já sabe, né? Isso aí, né? Aproveita o dia dos namorados. Faz pedido. Meu Deus do céu, pressão geral, né?
Livre espontânea pressão. Ai, A gente brinca, mas hoje tá na hora, mano. É importante, né? Importante. É isso aí. Mas então, vamos prosseguindo. Eu gosto muito de ouvir o Jalce falar sobre fé, Sim. sobre religião, né? Sim. Você é carismático. Sim. Eu gostaria que você contasse para nós um pouco como que isso aconteceu na tua vida, em que momento que foi. E depois a Aline também conta para nós como que foi, né? Sim. A sua trajetória Sim. sempre. Então, a minha trajetória com Deus, eu sempre falo assim, né? Que começou quando a perca do meu pai, né? Então, assim, quando eu tive a perca do meu pai, né? E eu tinha 3 anos, eu não tinha noção do que era, mas eu entendia na minha época, porque a imagem era muito forte na minha cabeça, assim, tipo, eu tenho a imagem, eu até falo para minha mãe, para meus irmãos, se eu ir no lugar onde meu pai foi velado, porque antigamente não tinha casa mortuária, nada, né? Então era velado dentro da casa mesmo, né? Na área, tal. E daí o que aconteceu? Quando eu lembro assim, eu falo para ele, se eu ir lá, eu consigo ver como ficou o caixão, de que forma. Eu lembro que meu pai foi enterrado no Rio Grande do Sul, né, em Barão de Cotegipe, perto de Erechim. Eu lembro que eu tenho lembranças quando chegou o carro fúnebre, né, e nós estava dentro e meus tios, a minha avó saíram no carro chorando, foi a primeira perca da família, né, de toda a família, né, eles debruçados em cima do carro chorando, eu lembro de todos esses detalhes. Então, assim, mas o que me marcou muito na minha vida foi no tempo da escola. Porque na escola tinha o Dia dos Pais. Sim. Então, no Dia dos Pais, a gente precisava fazer uma cartinha pro pai. E daí todos os meus coleguinhas, que é normal, natural, eles falavam, eu vou deixar dentro do sapato do meu pai. Eu vou deixar dentro onde ele pega a meia. Eu vou deixar lá perto do sofá. E eu chegava em casa e dizia para minha mãe, para quem que eu vou entregar, mãe? Para quem? Eu chorando, gritando, chorando, falei, para quem? E fora na escola, eu chorava, a professora levava para fora, me consolava, trazia de volta. Eu falei, para quem, mãe? E a mãe falou, não, nós vamos no cemitério, vamos lá entregar. E isso criou uma revolta em mim, criava-se uma revolta em mim, né? Então, assim, e daí a minha mãe, foi uma heroína para mim, né? Eu amo muito ela, foi para mim, que ela sempre foi uma mulher muito guerreira. Imagina, ficou com 3 crianças, bem dizer, meu irmão tinha 14, 13 anos, 15, não tenho lembrança, e eu tinha 3 anos. Então, assim, a minha mãe criou todos nós, né, da forma, que nem eu falei, né, com valores, com de respeito ao próximo, tudo. Então, assim, quando eu tinha 8 anos, 7 para 8 anos, eu tomei uma decisão que eu queria ver meu pai, ou se fosse por Deus ou pelo diabo, eu queria ver meu pai. Entendeu? E no momento que eu estava no banheiro, eu saí com a toalha, eu vi uma figura do meu pai deitado no sofá. E aquilo me deixou muito angustiado. Não te trouxe paz. Né? Não me trouxe paz, porque não era. Eu sabia que aquela imagem não era Deus que estava colocando. Porque a gente sabe que os mortos não voltam, né? A gente crê nisso, né? Que é um abismo ali. Na palavra de Deus fala isso, é um abismo. Então não volta. Então ele quis me confundir a minha fé. E aquilo me trouxe muito temor, muito medo, muita angústia. Então, assim, ali foi que a minha mãe, eu gritei, chorava e veio todos os vizinhos na época ali. E minha mãe resolveu me levar eu para um grupo de oração, da Renovação Carismática. Chegando lá, né, levaram eu lá e rezaram por mim, oraram por mim, rezaram. E pediram, né, que Deus me tirasse aquela dor, né, me acalmasse. E pediram o Espírito Santo para mim, né? Foi a primeira experiência que eu tive com o Espírito Santo. Ali eu comecei a falar novas línguas, né? Eu falo, criança. Eu tive uma experiência sobrenatural, onde eu chorava sorrindo de alegria. Eu dizia, mãe, eu sinto Deus. Eu sinto Deus, mãe. Eu falava para ela. Minha mãe falava assim, vamos para casa, né? E eu falava, mãe, deixa eu chorar aqui. Eu tinha 7, 8 anos.
deixa eu chorar, mãe, eu tô feliz, não tô triste. Não, filho, nós precisamos pra cá, já é tarde da noite, era umas 9h30, 10 horas da noite, acabava o grupo. E aquilo me trazia, eu sei, sim, Deus. Daí eu chegava em casa, Silene, eu fechava no quarto, eu lembro até hoje minha oração, eu falava, Deus, a partir de agora, tu não é só meu Deus do céu, mas também da terra. Tu é meu pai. Não é só meu pai do céu, mas também da terra. E eu pedia, meu Deus, se tu tá aqui, me mostra. Mexia a cortina, entrava um vento no quarto. E aquilo me calmava o meu coração, sabe? E aí eu tive uma experiência sobrenatural com Deus, o Espírito Santo de Deus. E ali começou a minha caminhada de missão, sabe? E ali eu comecei a participar de retiros, comecei a estudar mais a palavra de Deus, estudar sobre a minha igreja, sobre a minha experiência com a Eucaristia, experiências com o Espírito Santo. E ali fui me aprofundando até que comecei a sair em missão. Em missões, nós temos Jesus no litoral, que são quase 400 a 500 jovens que saem em missão no litoral falando de Jesus sobre o querigma, o primeiro anúncio do amor de Deus. Sai 2 a 2 falando nos lugares distintos, sai em missão. E eu fui convidado a ir lá. Tinha 20 anos atrás, e eu era novo, tinha 20 anos, e eu fui fazer missão lá, nesse Jesus no litoral. Chegando lá, é um lugar, os jovens dormem em colchões, tomam banho em container, é improvisado, é peregrinação, é missão mesmo, entendeu? Sai com a palavra de Deus e com o texto, sai missão. Chegando lá, eu cheguei e falei assim, Deus, mas não estou feliz aqui. Eu quero ir para casa. E naquele momento, quando eu saí para fora, eu senti uma mão me tocando no meu ombro. Eu falei, não, teu lugar é aqui, você tem que estar aqui. E eu olhei para trás, não tinha ninguém. E eu saí assim, chorando, para trás de um container, chorando. Caiu uma gota de água, não tinha chuva nenhuma. Caiu uma gota de água como se Deus estava consolando-me, chorando junto comigo, consolando eu. E eu voltei para dentro, vi aqueles 500 jovens lá, rezando, adorando o Senhor. E eu fiquei atrás e abracei um pilar. E eu estou com os olhos fechados, fiquei bem atrás e abracei um pilar. Quando abracei um pilar, eu falei assim, Deus, eu não quero que o Senhor não venha me consolar e nenhum anjo me mande consolar. Daí, com um pouco, tinha uma menina mais simples que tinha lá, uma menina simples, que sabe aquela menina que você olha, vê a presença de Deus? Ela abriu os olhos lá na frente, olhou para trás e veio em minha direção, eu nem vi ela. Ela veio em minha direção, eu abraçado um pilar, com os olhos fechados, ela tocou no meu ombro e falou assim, viu, irmão? Eu olhei, abri os olhos e falei, oi, o que tu quer? Falei para ela. Eu estava lá na frente de Jesus, falava no meu coração que era para vir aqui dizer assim que ele te ama e sempre vai estar contigo. E é para mim te dar um abraço. E aí eu falei assim, toma, Jalcimir. Toma, bobaião. E ali eu vi a presença do Senhor me amando desde a minha concepção novamente. E ali eu vi o que é o amor incondicional dele. E é naquele momento a minha vida de missão, de sair evangelizar, de sair pregar, pregações, a renovação, tem muito isso, o Ministério da Pregação, né? Que a gente sai, né? Pregações, evangelizar, né? E dar esse id para a igreja católica que precisa, né? De a gente colocar em missão, dar esse sim, né? E aí foi uma experiência que eu acho que eu te contei, que um dia eu também fui pregar um grupo de oração, eu e meu irmão, até estava junto, e a vez que ele conduziu, eu fiz a pregação, e eu pregava sobre a cruz, sobre o amor de Jesus na cruz. Esse amor que se deixou ser derramado por nós, que nos apagou do pecado, nessa cortina do pecado. E quando eu pregava sobre a cruz, entrou aquele homem com a Bíblia amarrada com uma soga. E aquele homem sentou na frente lá e ficou me olhando, o grupo de oração inteiro me olhando, e não fazia nenhuma expressão para mim diferente. E aquele homem, quando terminou o grupo de oração, e eu falava, Senhor, eu tô com a minha pregação, porque eu sempre falo assim que, nas minhas pregações eu sempre falo que o mensageiro seja esquecido, mas que a mensagem seja lembrada. Porque o mensageiro é insignificante, é pecador, mas a mensagem é santa. Ela pode mudar a vida de pessoas. E naquele momento, quando eu pregava, eu falava, Deus, será que tal? E aquele homem levantou com aquela Bíblia e veio em minha direção, abraçou e falou, não, preciso falar com aquele menino. Quando abraçou, ele me falou de Gênesis a Apocalipse, em poucos instantes, falou, o Senhor está contigo. Ele sabe o quanto que ele aprecia você. Quando ele saiu, todo mundo saiu atrás dele, ele sumiu. Ele sumiu. Então, assim, a presença de Deus é muito forte e eu amo falar dele.
de Jesus. A Aline sempre fala, a Aline é prova disso. Um dia eu estava pregando numa clínica dependente químico, né? Lá em Pato Branco, que eu amo falar para esse povo, porque a forma que eu tenho de ajudar eles, e eu pregando e com emoção, e tinha mais jovens lá, do outro grupo de jovens lá, pregando com coisas. A menina falou assim, ei, como que ele é assim, como que ela falou assim, ele é dessa forma, né? Ele vive dessa forma, ele prega como ele prega, como ele né, uma coisa assim. Daí a Aline falou assim, ele é bem assim mesmo. É bem assim mesmo. Então, assim, né, a gente tenta, sabe, Lucilene, o maior evangelho não é aquilo que você fala, mas aquilo que você vive. O evangelho é aquilo que você vive. Sim. Né? Porque eu sempre falo, as palavras comovem, o exemplo lhe arrasta. Pessoas, multidões. Arrasta multidões. Sabe que agora você falou isso, eu me lembrei. Então, eu rezo muito em casa e até hoje eu comentava isso lá na academia. Eu tenho o hábito de ouvir muito louvores, né? Sim, eu não escuto música hoje em dia. Eu escuto louvores. Porque hoje em dia a gente está vivendo um momento tão difícil culturalmente que as músicas, as letras, é difícil você ligar um rádio perto do teu filho, né? Sim. E a gente escuta muito, eu escuto muito louvor. Então, no meu carro toca louvor e dentro de casa sempre louvor. E ontem o Gia comprou, o Arthur tá numa fase do astronauta, né? E aí, As fases, né? exatamente. E aí o Gia comprou uma cortina de astronauta para ele comprou as almofadas de astronauta, os astronautas e hoje chegou umas cobertinhas, umas mantinhas de astronauta. E aí, o Gia colocou a cortina pra ele, né? E ele me chamou e falou assim, eu achei muito engraçado. Vem, mamãe, aqui dar uma olhada como que ficou o meu quarto. Tá, eu fui dele e disse assim pra mim, mamãe, a gente tem que agradecer ao Senhor, porque foi o Senhor que deu pra nós. Ai, que fofo. Daí eu olhei assim, e, tipo, aquilo me comoveu de uma forma, e agradeceu ao meu papai também, né? Porque foi ele que comprou. E eu falei, sim. E é exatamente isso que você falou. Mas isso é reflexo do que vocês vivem, né? Exatamente, porque a gente agradece, sabe? E essa semana, assim, ele começou a rezar o Santo Anjo, ele reza o Santo Anjo inteiro. E eu fiquei muito tocada, porque, tipo, a gente reza sempre junto com ele. E quando eu vi, ele tava rezando sozinho. Gente, e outra coisa que, desde pequeno, então o Arthur, ele nasceu prematuro, então eu passei por muita coisa, assim, sabe? No sentido de que não foi fácil. Mas Deus me preparou para viver tudo aquilo. E eu sabia que eu passaria por aquilo da forma que tinha que ser. Porque eu estava preparada. Porque Deus estava comigo. Sim. E quando eu fazia ele dormir, eu cantava sempre a consagração à Nossa Senhora. Gente, ele é apaixonado pela consagração à Nossa Senhora. Até hoje, Mãezinha sabe? do céu? Não, consagração. A consagração A mesmo. consagração. Aham. E eu cantava, né? Não falava, não rezava ela, eu cantava. Sim. E tanto é que ele canta hoje, tipo, toda noite antes de dormir. Ele fala, vamos rezar o Santo Anjo e a Senhora. A Senhora. A Senhora que é a consagração, né? Então, é exatamente isso, né? A gente tem que dar o exemplo, mas a gente tem que viver o exemplo. Viver o exemplo. Esse é o mais difícil, né? Exatamente. Você falar é fácil, mas você viver é muito difícil, né? Sim. Mas são os desafios que nós temos que passar, Isso, né? exatamente. Eu acho que isso é o maior desafio hoje da nossa sociedade, isso é você se basear nessas virtudes, que é as virtudes que Deus nos coloca, né? Viver essas experiências de dons que Deus nos dá, os frutos dos dons, né? Sim. E principalmente o amor, né? Eu acho que o amor, ele supera tudo, ele ajuda, ele... Né, eu falando por irmão antes aqui de começar, né, a gente sabe que o que nos une é muito mais do que nos separa, né? Não é a religião, não é dependente da religião, mas é o amor de Deus. Sim. É esse amor que nos move, que nos faz ter esse respeito mútuo um pelo outro, entender o limite do outro, sabe, cara? Eu acho que isso que o mundo está precisando, sabe? Sim, sim. Né? O mundo está muito barulhento. Por isso que você diz, eu gosto de escutar louvor. O mundo está muito barulhento, cara. E o barulho a gente sabe que não vem do céu, né? Não. Entendeu?
é uma coisa assim, tá muito barulhento. Então, a gente tem que buscar se interiorizar mais, escutar mais a nossa alma, né? Eu tenho lido um livro sobre o Espírito Santo que fala que o Espírito Santo, ele é o hóspede da minha alma. No livro de Cântico, capítulo 1, fala que é como a boca que beija a alma, né? O Espírito Santo é como vem beijar a nossa alma. Sim. Mas ele nós precisamos estar bem dentro de nós para ele beijar a nossa alma. Né? E o Espírito Santo é um presente que Deus nos deixou, né? Jesus falou, eu irei ao Pai, mas deixarei o Consolador, né? Sim. Eu deixarei aquele que confortará vocês, né? Exato. Eu não vou deixar vocês órfãos, não. Sim. Né? E eu todos os dias de manhã, eu convido o Espírito Santo para Exato. estar comigo. Bom dia, Espírito Santo. O que Que vamos fazer juntos hoje? E isso é lindo de viver e de ver, né? De ver. Porque a partir do momento que a gente convida ele para estar conosco, a nossa vida, ela flui. E não quer dizer que a gente não vá ter dificuldades, né? Eu vi vocês Sim. falando que não foi difícil, não foi fácil tudo que vocês viveram. Não, Vocês passaram 15 por anos, momentos esses muito 15 difíceis. anos foi Nossa. Mas, muito difícil, muito e difícil. assim, e quando a gente vive na fé, não é que a gente não vai passar por momentos difíceis, mas a gente sabe que a gente vai conseguir enfrentá-los, né? Exatamente. E uma coisa assim, no ser bacana, que a gente sempre fala, né, amor? A gente sempre fala, quem você ama primeiro? Falei, Deus? Deus, Eu amo Deus antes de que você. Então, Deus em primeiro plano. sim. Entendeu? Então, nosso casamento é em 3. É eu, você e Jesus. Nós casamos em 3. Então, assim, tem que trazer essa base para tua casa, entendeu? Quando você entender isso, Deus, ele ama a igreja, né? Ele ama a igreja. E quem é a igreja é nós também. Então, assim, ele nos ama, então traga ele para teu casamento. Faz ele ir para o teu casamento e vai dar certo. Entendeu? E eu digo assim que as dificuldades, elas são, mas elas não são maior do que o amor. Sim. Né? Então, assim, essas coisas que a gente tenta passar. Né? Sim. Então, a Aline também é catequista. Eu sim. Que bacana. Na verdade, eu sempre participei, sempre, desde criança, sempre ia. Às vezes a gente morava lá na comunidade do interior, né? Ninguém da minha família ia no culto, mas eu me arrumava e ia no culto sozinha, às vezes. Sempre participei, assim. Mas, eu sempre falo, né, pro Josimir que ele me levou mais, sabe? Próximo. Mais próximo, porque eu participava, mas eu não tinha aquele conhecimento, assim, eu não conhecia verdadeiramente o Espírito Santo, não tinha sentido aquele amor, sabe? Aquela presença. E eu falo também que ele alimenta a minha fé todos os dias, porque às vezes a gente, né, dá aquela preguiça, né? Mas ele tá ali, sabe? Firme. Então, ele me mantém firme na fé. Acho que o casamento, assim, ele nos santifica, né? Cada dia. É isso. A gente, na verdade, assim, eu fiz jornada, né? Sim. Daí a gente começou, né, a participar. Então, hoje a gente é JJ. A gente participa da renovação. Nós temos a missão Chama Santa, É uma missão né? Que é uma nossa, missão. Né? Que tem pessoas que faz essa missão de sair evangelizar. Temos um canal no YouTube. No YouTube. Tem 2000 e poucos inscritos no nosso canal, né? Que Eu bacana. sou- Agora tem que alimentar mais o nosso canal do Exatamente. YouTube. Mas tem 2003, a gente transmitia as missas, fazia vídeos, fazia coisas explicando, falando. Bem bacana. Que bacana. Eu sou catequista, eu amo muito, assim, evangelizar crianças, trabalhar com crianças. Amo, assim, falar de Deus para as crianças. Falar de uma forma lúdica, né? Sim. Porque é a forma como eles entendem. Que a Aline, eu acho muito legal, assim, a forma que ela fala de criança, que, tipo assim, que ela coloca o Deus é como o sol, né? Deus é como o sol, né? Mas quando nós temos o pecado, é como um guarda-chuva, né? Eu evangelizei, Se esconde- né? evangelizou. Isso é o guarda-chuva, que quando a gente abre o guarda-chuva, a gente não deixa o sol chegar em nós. É como o pecado na nossa vida. Eu acho tão bonitinho quando ele conta, assim, essa forma que eu prego, que ele fala como se fosse uma criança, né? Como que as crianças entendem. Né? Então, assim, essa linguajar de criança que faz eles entender, né? E a Aline, ela é apaixonada por evangelizar a criança, Sim. sabe? Ela, tipo assim, ela ama fazer isso, né? Sabe que eu também fui catequista. É? Quando eu era mais nova, eu fui muitos anos catequista. Amo Santa Rita. Lá no Santa Rita. Exatamente. Fui mesmo. E a minha irmã é catequista também. É? E a minha irmã Em mora em Renascença. Renascença. A minha irmã é catequista.
E a minha mãe foi catequista também, quando ela era mais jovem. E eu sempre, assim como a Aline falou, eu fiz muito isso, sabe? De ir pra igreja. Mas o meu pai ia muito, assim. Meu pai sempre foi muito. Minha mãe também. A gente sempre foi uma família muito... muito de ir na igreja, Sim. sabe? De participar e tal. E isso é muito importante, né? Porque essa é a base. Sim. A gente aprende isso em casa. E por isso que eu falo sempre que eu procuro levar muito o Arthur na igreja por esse motivo. Para que Sim. ele aprenda dentro da fé, dentro da igreja, né? Que Isso é muito ensinares de importante. criança jamais esquecerá na velhice, né? Exatamente. A gente também exatamente. busca levar o Pietro bastante, assim, busca levar ele para esse caminho, né? Sim. Porque eu falo muito assim que meu filho, ele é muito ativo, né? Que legal. Então, O Arthur? assim, exatamente. Energia. E às vezes, assim, eu vou na igreja e eu penso, meu Deus, né? As pessoas ficam olhando e tal. E eu já começo a rezar o Santo Anjo, né? O Santo Mas- Anjo que acalme, Santo Anjo que Mas tu acalme. sabe que... Tem uma hora que a gente fala, tem que pegar, até puxar sabe que desligar eu- o interruptor de energia deles, né? Que tem hora. exatamente. É claro, tem que impor limites, tem que, né? Sim. Mas também você não pode enjaular muito a criança dentro da igreja, senão ela não vai gostar de... A gente E- sempre deixou o Pietro bem claro, né? Não- Na medida do na possível, medida do né? Com possível. alguns limites. Sim. E hoje ele ama ir na missa, ele Sim. gosta de ir O na Arthur missa. também, o Arthur gosta de ir na missa. Só que eu falo assim que... e alguém um dia me falou isso e foi algo que me tocou muito, sabe? Ele vai... Porque o Arthur, ele anda a igreja inteira. Ele vai lá até no altar, Sim. sabe? Agora nem tanto, mas quando ele era menorzinho, nós fazíamos alguns quilômetros dentro da igreja. E alguém me falou assim, é porque ele se sente à vontade lá. Claro que é. Porque é um lugar que ele é acostumado a ir. Porque aí, às vezes, eu pensava assim, meu Deus, as pessoas vão pensar, esses aí nunca vêm na igreja, porque olha a criança, o que tá fazendo? E não é verdade, Não, né? não. E assim, as pessoas vão observar, vão olhar, tudo bem. Mas é assim, né? verdade. E Deus gosta das crianças. Exatamente. Exato, né? Então, Já vinha as criancinhas, né? exatamente, exatamente. Então, assim, eu levo sempre ele e ele gosta de ir na missa. Que legal. E é Bacana. muito bom, né? Bacana. É muito bom. Mas, vamos falar dos nossos apoiadores, que eu só falei do Bacana. Jardel, né? É. Tenho que falar da doutora Mari, do Instituto Terapêutico Poder das Mãos, a doutora Mari, que está sempre, todos os meses aqui conosco. A Paula, da Polita Semijoias. Então, você que não comprou o presente do Dia dos Namorados, corre lá na Paula, que ela tem o presente para você. E lembrando que quem falar lá para Paula que viu aqui no nosso podcast vai ganhar um desconto especial. Então, o Jardel, né? O Jardel Lorenzetti, que é o personal trainer que faz um treino personalizado buscando atender os seus objetivos. E eu, Lucilene Gittler, estrategista de imagem, que faço toda a parte da imagem, cuido da sua imagem, da sua aparência aí, para que você consiga buscar e alcançar novos objetivos. E quero agradecer a todos que estão aí nos acompanhando, quem está nos assistindo pelo canal, pelo Facebook, pelos aplicativos e também você que nos acompanha pelo YouTube. Quem ainda não segue, vai lá, se inscreve no meu canal, Lucilene Gittler, e já deixa o like e se inscreve lá. Temos todos os episódios do podcast lá para quem perdeu algum episódio e queira acompanhar, tá todos lá para você poder assistir. E eu vou fazer umas perguntinhas para vocês agora, né? Então vamos lá. Jalce, o que você diria para o Jalcimir de 10 anos atrás? Nossa, essa é uma pergunta legal, né? Essa é. Tu voltar 10 anos, cara. O que eu falaria pra ele? Eu falaria pra ele escutar mais, né? Não tomar decisões precipitadas, né? Né? E acreditar mais no sentimento das pessoas, meus sentimentos. Né? Porque eu acho que, às vezes, muito precipitada, ocasionou muitos erros na minha vida, né?
Então, era isso. E você, Aline? Eu diria, tenha paciência que tudo vai passar. Ah, como que a maturidade é maravilhosa, né? Bem, Olha só, tipo, a maioria das pessoas que vêm aqui, elas me trazem a mesma coisa, sabe? Sim, E a gente, assim, quando a gente é mais jovem, a gente é tão imediatista, a gente quer tudo Sim. pra ontem. E com o passar dos anos, a gente percebe como as coisas se ajeitam, né? sim. Da sim. forma certa, elas se ajeitam. Já um livro. Um livro, o livro que impactou a nossa vida, assim, como casal, foi As 5 Linguagens do Amor. As 5 linguagens do amor. Sim. Foi Esse em livro é termos muito bom. de... Eu acho que a gente aprendeu a... Com esse... eu cortei, é o mesmo livro, então... A gente aprendeu a gente entendeu a linguagem do amor um do outro. Então, a gente começou a viver muito melhor no nosso casamento. Inclusive, esse livro eu não li ele, mas eu ouvi. Quem quiser buscar, tem no Spotify. Sim. É muito bacana e é interessante por causa dessa dinâmica mesmo, né? E ele fala sobre isso. Sim. Que às vezes a forma que você ama é uma e a pessoa que tá do teu lado ama de outra forma, demonstra de outra forma, né? Fantástico para o casamento, é magnífico. É muito bom mesmo. E eu sempre nós falamos, né, a Aline também, não sei se vai fazer a pergunta para ela, né? Mas também, assim, buscar a palavra de Deus também, né? Sim. O livro da vida, né? A da biblioteca, vida. né? É, Vários livros. Catecismo, Tá fala todas as você respostas que é estão católico, ali. catecismo da Igreja Católica, muito bom também você aprender sobre a nossa igreja, eu sempre digo, você está inserido em uma igreja, procure compreender, entender ela, né? Sim. As bases dela, né? Isso é muito importante, né? Exatamente, De fé. exatamente. Então o livro é o mesmo. Uma palavra. Uma palavra. Ai. Eu gosto muito até, eu não vou abrir a Bíblia pelo tempo nosso, mas é Isaías 43, uma palavra que sempre me impactou a minha vida, que foi: eu te aprecio e te amo. Eu submergirão mares, fogo, mas eu sempre estarei contigo. É uma palavra, uma carta de amor. É muito linda. Uma palavra? Deus. Deus, né? Tudo. Deus. Um filme? A gente veio falando sobre isso, né? Tem vários filmes. Vários filmes. A gente assiste vários filmes de santos, vários filmes de tudo. É muito relativo, mas assim... Sério, mas um a filme gente- que impacta em casal, Prova de Fogo. Prova de fogo. A Prova de Fogo, A gente assistiu vários e vários e Vou vários anotar isso. Esse para casal, nós indicamos, é Ó, muito Gia, legal. se você estiver assistindo, já procura aí. Prova de Fogo. Gente, eu tenho muita dificuldade de Parto de assistir. Guerra também é bonito. Tem vários filmes nefários, tem filmes cristãos, né? Eu tenho muita dificuldade de assistir, Santo Padre sabe? Pio, Eu durmo. tem vários filmes muito bacanas, assim, para você mergulhar, assim, sabe? Sim. Porque tu possa assistir com a tua família, né? Uhum. Porque hoje tem filme que tem que ter cuidado para assistir. A gente assistiu semana passada, mas eu acabei dormindo. Era O Rei dos Reis. Ele é de desenho, sabe? Sim, É lindo, É é lindo, lindo. Só que bacana, conta bacana. bem a história de Jesus, The assim. Chosen, tem várias séries bacanas. Eu sou apaixonada por The Chosen. Eu acho bacana. que eu aprendi muito, assim. E, inclusive, Esse Jesus perto, né? exatamente, esse Jesus Próximo. amigo, esse Jesus isso. próximo, Íntimo. íntimo. E eu falo muito assim que é na hora certa que você assiste. Porque eu Exatamente. comecei várias vezes e não segui. Sim. E aí um dia eu falei, eu vou assistir essa série. E foi num momento assim muito, tipo, tinha que ser naquele momento, sabe? E aí você entende tudo depois. A série é incrível, assim. Sim. Você entende muita coisa. Até mesmo dos discípulos, né? Eu falo que a gente tem muito pensamento assim que os discípulos eram pessoas
eu sempre pensava assim, quem era pecador era Judas. Não era. Eram pessoas normais, pessoas comuns, pessoas que muitas vezes questionaram Deus, né? E é sobre isso. Porque Deus não escolheu as pessoas perfeitas. E assim como ele nos ama, mesmo nós sendo seres imperfeitos, né? Tem um lema que fala, ele não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Exatamente. E Jesus, ele veio para os doentes, né? Ele não veio para os são, né? Então, assim, a gente... É essa dimensão dos discípulos, dos apóstolos, né? Exato. Que é bacana de ver eles, assim. Até tem uma fala, né, de Tiaguinho, né? Umas passagens de Chose muito linda, né? Que Tiaguinho questiona Jesus por que não curar ele. Sim. Né? Ele falou, não, eu não vou te curar porque eu quero que eles vejam em você, mesmo com toda a dificuldade que você tem, mas você continua me amando e seguindo na fé, né? Exatamente. E Né? foi uma cena, assim, que me emocionou muito, essa. E até mesmo, assim, Mateus, né? Eu vejo muito Mateus... Ai, que querido, assim, que a gente quer abraçar, né? Porque ele era todo errado e Jesus amava ele, amava. E quando Jesus olha, assim, pra ele, tipo... mesmo sem falar, ele se sentiu chamado. Isso, né? exatamente. Isso é incrível, Exatamente. isso é maravilhoso. Bacana. É muito legal. O momento mais feliz da sua vida até hoje? Olha, a gente veio conversando, assim, bastante, e a gente viu, assim, que existem 2 momentos, né, na vida, porque a gente fala, o nascimento da gente, e tem vários momentos, mas de casal, assim, o nosso casamento, né, e o nascimento dos nossos filhos, né, eu acho que foi, tipo, não é difícil tu colocar um momento, né, Sim, do sim. nascimento, assim, aquele olhar, né? eu que chorei é nos muito- 2, né, e um choro incrível, do meu casamento, eu chorei que nem uma criança, no nascimento do Pietro, da Maria Clara também. Então, assim, é difícil tu escolher, né? A gente falou, vamos colocar esses 3 momentos, Sim. né? Sabe Mas- que o Pietro nasceu no dia do aniversário dele. Ele faz, no ele faz mesmo aniversário dia. no mesmo Que dia. bacana, que E bacana. não foi que a gente escolheu, né? Foi que o médico chegou e falou, não, é hoje. E não teve que a gente tirar, não. Porque a Aline ele estava com os batimentos caindo, entendeu? Ele precisava ser tinha que naquele ser. momento. Daí eu falei, doutor, mas hoje é meu aniversário. Ele falou, então, já é o presente teu. E quando nasceu, foi engraçado, o doutor Rafael, lá de Pato Branco, ele chegou e pegou assim, ó, tá aqui teu presente. Viu? Que presente, né? Que presente. Mas é incrível, né? O nascimento do filho, eu acho que é uma virada de chave, assim. Nossa. Não Eu- nasce só um filho, nasce um pai e uma mamãe. mãe. Exatamente. E, assim, eu vivi o parto do Arthur até... Acho que foi hoje que eu tava lembrando disso. E, então, assim, eu queria fazer uma cesariana, eu queria cesariana, mas o Arthur, ele, com 31 semanas, ele deu indícios de nascer, né? Então, eu fui pro hospital e Sim. aí eu fiquei 6 dias até completar as 32. E a doutora falou assim, Lu, não vai ter como. Ele vai ter que vir por parto normal, não vai ter que ser. E aí eu fui transferida, eu tava na policlínica, fui transferida pro regional, e eu falei, tudo bem. Por isso que eu falo assim que Deus, ele nos capacita mesmo, Sim, né? Porque sim. eu tinha muito medo de parto normal. E naquele momento eu cheguei no hospital e o médico que fez o parto do Arthur foi uma pessoa assim incrível, maravilhoso, sabe? Porque era um medo que eu tinha, né? Sim. Que não era a médica que tinha me acompanhado e tal. E eu cheguei às 3 da manhã e às 13h42 ele nasceu. Então foi rápido, assim. Sim. E eu lembro que eu tava de olho fechado e parece assim que eu sinto, sabe? Que ele colocou assim, em cima de mim aquela coisa quente, assim, e era ele. Então, aquele momento incrível, né? Não tem não explicação. existe. Não existe explicação. Não, é só quem passa, que Exatamente, passou exatamente. por essa experiência. Choro, né? O choro, eu digo até assim, até falo, né, que após o parto, né, quando é parto normal, né, até a dor some naquela hora, né, quando vê. Isso é a aquela coisa criança. mais Digo até a incrível. presença de Nossa Senhora, porque disse que, né, quando ela passa, que nem Nossa Senhora passa a mão, tirando a dor Não, do parto, gente, né? e assim, ó, imagine vocês, isso é uma coisa que eu tava pensando esses dias ainda. Eu fiquei 6 dias no soro, né? Então, Sim. pra controlar que eu tinha contração e dilatação. Então, assim, se naquela noite eu não tivesse ido pro hospital, tipo, naquela tarde que eu vim pro hospital, eles não tivessem me colocado a medicação, ele tinha nascido aquele dia. E aí eu fiquei 6 dias direto, com medicação na veia, direto, pra segurar.
para segurar as dores, para controlar. Então, eu fiquei 6 dias sentindo dor. Sim. Se eu falar para vocês como que é uma dor, eu não sei. Entende? Por isso que eu digo que é incrível. Não tem explicação. Não. Quando depois eu fui pro quarto e tal, e era como se não tivesse nada, assim, sabe? Não tivesse acontecido nada. Então, eu digo que é só quando você vive isso pra saber, né? Não tem outra explicação. Exatamente. É muito magnífico. Exatamente. Então, o sonho é o mesmo? O sonho não, o momento mais feliz da vida. É o mesmo, é o mesmo. E agora o sonho. Qual era o seu sonho de infância? Por exemplo, assim, no Silênio, é difícil de falar por exemplo, se fosse sonho meu pessoal, né? Eu sempre falava assim, meu sonho era ser jogador de futebol, né? Não teve... Criança, gostava, né? E tal. Mas, assim, hoje, pensando lá atrás, eu acredito que o sonho eu estou realizando, porque era ser bem-sucedido naquilo que eu sou profissional, né? Ter uma família maravilhosa, né? Sim. Acho que esse era o meu sonho mesmo, né? Ter algumas viagens, né? Que a gente vai realizar, né? Se Deus abençoar. Alguma gente já foi. Então, assim, eu acho que é isso o sonho meu. Né? Que bacana. Aham. E você? A gente veio... Eu falei que meu sonho era ser cantora igual a Sandy. Nossa, a nossa geração era ser cantora. Sabe, eu fui no show do Sandy Júnior quando eles voltaram lá em Curitiba. Sério? Você Eu foi? fui. Nossa! Era o sonho dela. Eu disse fui, que tipo, as minhas amigas que estão lá cuidando da minha bebê, a gente foi, ele foi o motorista. eu e a fui gente levar foi. elas. Que Foi legal! E daí- Foi uma voltar, assim, à infância, Nossa. sabe? Você Foi não é o- muito. não Você é o- também é fã deles? Claro! Não é meu ritmo, não é a mesma música. Daí o que eu fiz? Eu falei, eu não quero no show. Então, assim, eu levo vocês e fico no hotel. Eu fiquei no hotel e Ele é elas muito foram. parceiro, né? Nossa, que bacana. Sim. Eu, assim, de verdade, foi uma coisa que eu me arrependi de não ter ido, sabe? É. Porque foi uma oportunidade única. Sim. Nossa, valeu cada centavo. Com Foi certeza. muito bom. Que bom. Parece que cada música, assim... E a história, né? É, a história. Imagina, É. passava a propaganda da Balduco, as pessoas cantavam a música na propaganda, sabe? Sim. Foi muito, muito É. louco. E foi o que embalou nossa geração, né? Desculpa, quantos anos você tem? Eu tenho 34, Eu tenho 36. É, de mesma É a geração. mesma geração. quase 35. É isso aí. Júlio, né? E uma música. Cara, uma música que eu sempre falo pra Aline, por exemplo, vamos pegar, assim, O Alto da Pé, do Rosa Saron, né? Que foi uma música que marcou nosso amor, né? As Uma músicas, assim, do Rosa, né? Eu, assim, né? Sim. Tem uma música do Fernandinho que... Nossa, assim, que quando nós começamos a namorar, ele me apresentou essa música. E até hoje, assim, é uma música, assim, que... Como é que é o nome daquela música? Me fugiu o nome da música, assim. Mas às vezes eu coloco, assim, quando eu tô, assim, eu gosto de escutar essa música. Hoje eu não Gosto sou mais muito- escravo, né? Não sou mais escravo. Sei. Não sou mais escravo do medo. É. Isso, eu sou mais escravo do medo. Gosto muito. E, assim, as músicas do Colo de Deus, né? O Colo de No Deus, Colo né? de Deus. É um Assim, ministério católico, né? Ah, A isso gente eu não não tem uma conheço. música em si, são tantas, né? Que a O Colo gente de Deus gosta. é uma música muito, muito legal, assim, pra gente, assim, muito... É. Tem momentos muito bons, marca muito nossa vida, nossa fé, Sim. nossa espiritualidade, né? Tem o Frei Gilson também, tem umas músicas Sim. legais. Sim, as músicas do Frei Gilson são então, muito é, bonitas, então, né? várias músicas Impactantes. são bacanas, assim, né? Nos levam à legal. espiritualidade. Joyce, eu queria que você comentasse também que uma coisa que você me relatou que eu achei muito legal, que você está fazendo o curso de ministro, Sim. que acho que é algo muito, muito bacana dentro da Igreja Católica, né? Sim. E como que é essa formação e quanto tempo leva? Eu sempre falo assim que primeiramente, eu sempre digo assim, para você se tornar um ministro, alguém dentro, fazer um trabalho pastoral dentro da igreja, primeiro você tem que conhecer aonde você está, amar aquilo que você está fazendo, né? E eu parti do princípio que eu sou apaixonado pela Eucaristia, sou apaixonado por Nossa Senhora, pela Virgem Maria, né? E eu, tipo assim, começou esse amor e eu vi que eu precisava ir águas mais profundas, né? Quando a gente tem essa experiência com Deus, você necessita de águas mais profundas, você fica... A inquietação,
é muito alto, muito grande. Você precisa buscar mais, né? A saciar mais aquilo que te dá sede, né? Como diz na Samaritana, né? Ele ofereceu aquela água que jamais acabará, né? Sim. Então eu tinha sede, né? Então por isso que nasceu esse desejo de ser ministro, né? De buscar essa formação. É um curso, né? Que demora 2 anos, né? É um encontro cada mês, muito legal. É uma formação muito grande, muito, né? Desde formação teológica, formação dentro do magistério da igreja, né? Dentro do próprio da tradição da igreja, da palavra de Deus, né? Então, os ensinamentos que nos ajudam tal, para você exercer esse chamado que Deus tem de ministro auxiliar, né? Da igreja. Mas assim, isso eu já falo para você, né? Que assim, a gente é uma das coisas que a gente faz dentro da igreja, porque eu sempre falo para a Lina, a gente é da renovação, da jornada, a gente também faz parte hoje eu fui um dos fundadores, fui um dos fundadores do Terço dos Homens, né, lá em Marmeleiro que também. bacana. A gente vai começar o terço das mães que oram pelos filhos. mães que Inclusive, oram. você tá convidada. Que bacana, mães quero ir sim. mães que oram pelos filhos. Isso é A Aline também maravilhoso. é catequista. Então, assim, a gente tem a gente é ativo naquilo que a gente está na igreja, né? A gente busca em conhecer, estudar sobre Viver na fé, né? viver na fé católica, né? A gente agora tem uma graça, né, de ter um novo papado, né, que é o Papa Leão XIV, né, que ele vem com essa forma ele sempre falou, né, que a gente não pode viver como ilhas, né, a gente temos que se conectar, buscar amar as pessoas, né, entender as pessoas, né, entendeu? Então, assim, a gente, uma coisa, eu sempre falo assim, ele falou uma palavra muito forte que me marcou muito, construir pontes, Construir pontos. né? É até interessante, até eu falava para a Aline, né, que eu conto uma história de construir pontes, que até eu posso, não sei se tem um minutinho para contar, que uma vez tinha 2 irmãos, né, que não se davam bem, moravam no interior, né, e eles não se davam bem, né. Daí e eles se odiavam de morte, né, e eram vizinhos de terras, mas se odiavam e era só um rio que dividia a propriedade de cada um, mas não podiam se ver. E daí um dia chegou um senhor, um sábio, um senhor, né, falou assim, eu queria um trabalho aqui na terra do senhor, o senhor me dar um trabalho? Ele falou, não, posso te dar, o que você faz? Eu faço qualquer coisa, eu preciso fazer um muro aqui, para eu não ver o meu irmão lá no outro lado. Você faz isso para mim ou não? Faço, mas sério, meu, sim, pode construir um muro, bem no lado do rio aqui, eu não quero ver ele lá, nem ele me ver, porque eu odeio, e se eu ver eu mato ele. E eu vou para a cidade, a hora que eu voltar, eu espero que esteja pronto esse muro. Beleza, ele foi. Quando ele voltou, ele olhou, não estava o muro lá. E ele foi aproximando, tinha uma ponte que ligava uma terra, uma propriedade, na outra propriedade. Quando ele se foi aproximando, ele falou, vou matar esse velho hoje. Eu vou matar ele. Eu mandei ele fazer o muro e me faz ponte. Quando ele foi se aproximando do lado da ponte, do outro lado, adivinha quem estava vindo do outro lado da ponte? O irmão dele. E eles foram vindo, se aproximando, um da ponte, atravessando a ponte, começaram a chorar um do outro, se abraçaram e se perdoaram. Daí, se abraçaram, se perdoaram, falaram, por que nós ficamos tanto tempo se odiando, se nós podíamos se perdoar e se amar? Daí, quando eles se abraçaram, o senhor falou, acho que eu estou indo embora. Daí, um dos falou assim, não, o que o senhor fez aqui foi melhor que construir uma paredão. Você fez eu amar meu irmão e perdoar ele. Eu preciso construir mais pontes. Olha só, que história linda. Meu Deus. Então é construir pontes, né? Acho que é isso que a gente faz como cristão, como católico, como evangelizador, missionário, né? É construir pontes e tentar fazer as pessoas se aproximar mais de Deus, né? Eu acho que é isso que é. Você é um tapete com uma seta, né? É um tapete para as pessoas na humildade, como Santa Teresa dela fala, a gente é uns vermes, ela fala até uma coisa, estrumes, que pela nossa fragilidade, pela nossa miséria, mas ainda Deus nos ama e nos usa para mostrar o caminho para os outros, né? Então é isso. Olha só que lindo, que bacana. Então, quero agradecer a presença de vocês. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado, Luciane, pelo convite. Foi uma benção nós estar aqui, Foi um né? momento bem bacana. Foi bacana. A gente quer parabenizar esse projeto de vocês.
Eu acho que é algo inovador, que as famílias precisavam disso, né? Sim. Os empresários precisam disso, famílias do bem que necessitam disso aqui, né? Exatamente. De ouvir, de coisa. Obrigado pelo convite que você fez para nós. Foi muito valioso, foi um presente de Deus nós poder estar aqui hoje. Amém. É um presente nosso ter a oportunidade de ouvir vocês falarem. Eu gosto muito de ouvir vocês falar de Deus. Eu acho que pessoas que falam de Deus, elas brilham. E é muito bom isso. Fico muito feliz mesmo. Quero dizer que as portas do nosso podcast estão abertas para vocês voltarem Bom, quando obrigado. quiserem. E bom que gostaram, né? Sim, Esperamos com que certeza. podemos contribuir para muitas pessoas, para todos que estão aqui. E a gente fala, a gente é... Olha aí, sal da terra e luz do mundo. Né? Exatamente, Brilha exatamente. porque ainda há trevas, infelizmente, a gente precisa brilhar. Sim. Quero deixar o agradecimento a todos que estiveram conosco, nos Isso aí. acompanhando pelo Facebook, pelas redes sociais, pelos aplicativos. E gostaria que você deixasse uma palavra para as pessoas que estão nos acompanhando hoje. O que queimou no teu coração, assim como eu sei que você é uma pessoa cheia de Espírito Santo. Muitas vezes me falou palavras que foram verdadeiros acalentos para o meu coração. Quero que você fale agora para quem está nos acompanhando. Quero deixar algo assim para todos que estão nos ouvindo. Não desista da vida. Hoje nós temos uns dados muito preocupantes. Mais de 100 mil pessoas tirando a vida. Então não desista da tua vida. Porque a tua vida foi pago com preço muito alto. Foi preço de cruz. E aonde foi derramado até a última gota do sangue por amor a você. E um amor incondicional, sem medidas, imensurável. Então eu quero deixar para você assim, ó. A gente sempre falava no Jesus no Litoral. 1, 2, 3. Jesus te ama. Então nunca esqueça disso. Os meus medos me É isso aí. Obrigada. Eu me emociono vendo ele falar sempre, porque são muitas coisas que passam na cabeça da gente, né? Mas, enfim, agradeço a presença de vocês. Agradeço você que ficou conosco. E na quinta-feira que vem estaremos aqui novamente com mais um casal de convidados. Oh, que bênção. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite. Até mais. Até Tchau, mais. tchau.